Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um Gênios da Bola podcast. Eu sou o Diogo e quem tá comigo é o Danilão. Ei, Diogão, bora aí pra mais um episódio de Gênios Debatem. Análise de gênio, né? Análise de gênio. Na verdade, ultimamente é uma mistura, né? Que tá misturando tudo, né? Estamos tendo de tudo aqui no nosso episódio. Sim. Acho que virou praticamente uma coisa só. Debatemos muito, recebemos uma proposta de que alguém quer que a gente até brigue mais aqui. Vamos ver se é interessante. O confronto Inter e São Paulo, que poderia causar uma discussão, foi um jogo feio, 0x0, né? Aí não tem como brigar. Mas vamos lá, então. Mais uma análise de gênio. Vamos falar bastante de Brasileirão. Essa semana foi bem cheia. Brasileiro bem movimentado. Bem movimentado. Toda rodada tem novidade. São Paulo tomando de 4 do Vasco. Treinadores demitidos. Próxima rodada interessante do Brasileirão. O foco do nosso episódio passado lá, o Z4, tá pegando fogo. Tá pegando fogo. Jogo do Brasil. Que joguinho feio, hein? 0x0 com Costa Rica, vamos falar. E vamos no finalzinho comentar um pouquinho da Eurocopa que tá acontecendo também lá. Já temos alguns times classificados lá na Eurocopa. Vamos começar aí pelo Brasileiro, a última rodada que passou. Bora. Primeiro jogo foi Criciúma e Botafogo. 2x1 pro Criciúma. Botafogo esperava mais. Depois de todo o episódio passado, você falando que criou casca, que o Botafogo é diferente, né? O Botafogo vai lá e me perde pro Criciúma. Perdeu. Criciúma, que a gente já tinha falado aqui, não é um adversário fácil. Vem causando dificuldades aí para grandes times brasileiros. Cara, eu acho que o Criciúma tá pra se tornar o time mais inconstante do Brasileirão, porque eles ganham uma, perde outra, hein? Acho que não inconstante de futebol, mas tipo assim, de resultado. Ah, não, com certeza. É uma vitória e uma derrota. Mas isso aí muito time tá assim, né? Sim. Mas eu não tenho tanta coisa pra falar desse jogo. Fora isso, não aconteceu muita coisa nesse jogo, né? Não teve nenhum lance bizarro, alguma novidade nesse jogo. Só o Criciúma ganhando, se afastando mais da zona de rebaixamento, e o Botafogo se distanciando ali dos líderes. Sim. Próximo jogo eu deixo com você, Danilo. Grenal, 1x0 pro Inter. Tivemos Grenal. Como foi esse jogo que eu não assisti? Tô muito feliz. Foi um jogo feio, não tenho o que esconder. Eduardo Cudê mostrando sua nova face retranqueiro. Ele que chegou no Inter como treinador ofensivo, de pressão, mostrando que tem o repertório da retranca, porque nesse momento é o que o Inter precisa. O Inter tá com muitos desfalques, time sem ritmo. Ganhar de 1x0 é goleada. Ganhar de 1x0 o Grenal é 6x0. O Grenal fora de casa, né? Foi no Couto Pereira, torcida a maioria do Grêmio, mas só se escutou a torcida do Inter nesse jogo. Mas é verdade, pode buscar lá. Eu vi aquele vídeo que você mandou. Aquele vídeo que você dar mandou desculpa, né? O cara xingando a própria torcida. A torcida dos caras cantando. Eu fiquei com dó do cara no vídeo, mano. Dá uma vergonha ali. Dá, mas... Ele gritando, todo mundo só com a cabeça baixa. Com uma bronca daquela, fiz. Todo mundo tinha que levantar e cantar. Mas, olhando pro jogo, é mais pontos negativos do Grêmio do que positivos do Inter, assim. O Grêmio teve 2 chances cara a cara que os caras chutou fraquinho na mão do goleiro. O próprio Renato Gaúcho falou depois do jogo que não tem opções. No final do segundo tempo ele bota um zagueiro pra ficar de atacante, porque não tem atacante no banco do Grêmio. E eles estão se afundando no Z4, né? Estão empatados com o Fluminense em número de pontos, 2 jogos a menos. Né? Esse confronto difícil nesses jogos atrasados aí. Se eu não me engano, acho que é um contra o Criciúma, que tá bem, e outro contra o Atlético Mineiro, que tá lá em cima também. Então o Grêmio tá com um alerta ligado. Sim. Você tá torcendo pelo Tetra rebaixamento? Tô torcendo. Se der tudo certo aí, teremos o Grêmio rebaixado, Fluminense rebaixado, Corinthians rebaixado. Eu tava olhando aqui a escalação, cara, Rodrigo Caio tá no Grêmio, às vezes eu até esqueço. Aquele Natan também, que passou por Atlético Mineiro. Tá, tem muito jogador meia boca aí, né? Duqueiroz nem deve estar jogando. Pô, foi reserva e nem entrou. Sabe um negócio que eu vi, que eu concordo? Os gremistas se iludiram
que esse time que eles tinham era bom. Porque eles falaram, nosso time ficou em segundo lugar no Brasileiro e a gente só perdeu o Soares. O resto a gente manteve e trouxe Pavão, trouxe Soteldo. Nosso time tá bom. Mas a verdade era que o Soares carregava na costa todo aquele time. Sim. Cara, o Jeromel já tá muito velho. Não, já tá muito velho. Já deu. O Kahneman tá velho também. Ele é mais novo que o Jeromel, mas tá se machucando sempre. Ó. Né? Mano, eu olho pra essa lateral esquerda. Reinaldo. Eu tenho calafrio quando eu lembro de Reinaldo. Reinaldo, na minha humilde opinião, é um dos piores jogadores que já passaram pela história de São Paulo. E tem torcedor que ama ele. Tem torcedor que fala que Reinaldo é ídolo. Sabia que tem um jogador... Um dos piores jogadores que já passaram pelo São no Paulo. Grêmio. Paneleiro. Era 5 jogos ruins pra um bom. Realmente, Reinaldo na lateral esquerda. Não, se for juntar os paneleiros do time, Reinaldo e Edenilson, rapaz. O Edenilson que tá 100% no Grêmio. Todos os jogos dele foram derrotas. Se for juntar uma panela aqui pra derrubar o Renato Gaúcho, bem forte, hein? O Grêmio tá numa situação ruim, eu fico feliz. Agora tá numa situação ruim com o Edenilson, eu fico o dobro de feliz. Melhor ainda. Melhor ainda. Vamos passar pro próximo jogo? Quer falar mais alguma coisa, Danilo? Acho que fora isso, acho que eu não lembro de mais nada, não. Eu já vou pedir desculpa pro Codê no último episódio, né? Falei da nova fase retranqueira. Vamos ver agora aí os próximos jogos. Depois a gente vai falar, né, da próxima rodada, confronto difícil. Mas acho que desse jogo aí do Grenal foi isso aí mesmo. Cuiabá e Atlético Goianiense. Cuiabá empatou 0x0. 0x0 Achei que ia ganhar decepcionante, né? o Cuiabá. Nas nossas apostas a gente colocou vitória do Cuiabá. O Cuiabá que tá bem melhor no campeonato, né? Melhorou muito. Sim. Parabéns ao Mas Petit. aquilo lá que você fala de inconstância nos resultados, né? Do Criciúma, o Cuiabá ganha de 5x0 do Fortaleza e empata com o Atlético Goianiense sem técnico. Não, ganhou de São Paulo dentro do Burumbi. Então. Vai saber. Vamos lá? Mas agora vamos ouvir? Para mais um episódio de Gênios Desabafam. Né? Gênios Desabafam. Vasco 4, São Paulo 1. Jogo mais uma vez atípico. Eu quero te ouvir. É tanta coisa pra falar desse jogo. Primeiro, no domingo eu encontrei muito amigo meu São Paulino e eu me recusei a falar de São Paulo. Eles iam falar, eu falei, não, eu não vou falar. Eu não queria pensar nisso. Aconteceu esse jogo, né? O jogo. Pra você ter uma ideia, até o segundo gol eu tava puto com cada gol que saía, cada jogada. Saiu o terceiro, a verdade, um pouquinho antes do terceiro, cara, eu só tava olhando pra televisão. O terceiro e o quarto eu nem xinguei a torcida, nem xinguei a TV, nem xinguei o Jandrei. Eu só. Sabe quando que você tá naquele estado lá que você já tá assim? Você já desistiu do jogo? Você já aceitou a derrota. Cara. Você sabe que perdeu, você só tá lá. Você começa já a pensar: o que eu tenho pra falar de ruim desse time? Nossa, cara. Foram tantos pensamentos na hora. Primeiro que era um sábado, 9h30 da noite. Aí já começa errado. Marcar o jogo pra sábado, 9h30. Como eu disse no último, eu quero estar assistindo TV 9h30. Jogo de sábado, marca 7. 7 horas. Eu gosto de jogo sábado à tarde. Sábado à tarde, bom. Às vezes você tá em casa. É gostoso, sábado à tarde é gostoso. Não tem muita coisa pra fazer. Esse jogo de sábado à muita noite, assim, não dá. Primeira coisa que já começa errado. O Vasco tava sem torcida. Só que não era da CBF. Não teve punição nenhuma. Não, a torcida se recusou. Tinha torcedor comum, não tinha torcida organizada. Já começa aí. Talvez seja isso que mudou o Vasco. Acontece que o Vasco, assim, apesar de tava uma draga, o Vasco tinha acabado de trocar de treinador. Então pode ser que os jogadores, sei lá, estavam bravos com o treinador. Não vou saber também explicar. É que tava engraçado no começo, porque toda vez que o zagueiro Maicon relava na bola, a torcida vaiava. O zagueiro Maicon que eu lembro bem, lá em 2016, mas jogava bem no São Paulo. God of Zaga. God of Zaga. Famoso. Chegou aquela campeã de São Paulo na semifinal, ele era o zagueiro, era um bom, gostava dele, bom zagueiro. Agora já tá velho, né? 8 anos depois já não aguenta. Mas beleza, vamos falar do jogo. O São Paulo fez 20 minutos bons, bem melhores do que tinha sido contra o Cuiabá. Sai o gol ali num belo cruzamento. Na verdade foi um belo gol, né? Foi um gol de cabeça no ângulo ali. Foi um golaço. Foi um golaço de cabeça do André Silva. O São Paulo fez um bom começo de jogo ali até os 20 minutos. Fez o gol ali, chegou mais umas 2 vezes ao ataque. O Nestor ainda estava bem. Mas aí vai ali.
eu queria falar um pouquinho do que eu achei da escalação. Eu não achei uma escalação tão ridícula. Achei até interessante. Eu achei estranho o Luciano nem ter ido pro jogo. Porque eu nem vi ninguém falando também. Eu acho que foi tanta vergonha que ninguém foi atrás pra saber por que o Luciano não foi pro jogo. Mas ele não foi, eu não sei o motivo. Mas eu acho que um dos erros aqui foi ter entrado com o Patrick, lateral esquerdo. O Patrick, lateral esquerdo, ele era um menino bom na base. Ele era da seleção de base. Só que, cara, no profissional ele não funciona. Quem que usou ele? Eu acho que o Carpinho usou um pouquinho ele, o Dorival nem usava, o Rogério Ceni subiu ele, utilizou um pouco. Cara, ele não joga bem. Ele não joga bem. O primeiro gol foi ali nas costas dele. Aí teve até no segundo tempo entrou o Wellington. No gol contra, lá o primeiro gol, quem tenta tirar? É o Nestor. Nestor? Sim, é o Nestor. Que eu achei que pataquada ali, hein? marcou muito mal o Watson. Mas vou chegar no primeiro gol. Porque o que acontece ali? O São Paulo faz ali os 20 minutos bons. E aí o São Paulo tem sido algo que tem incomodado desde do Zubeldia. Começou lá, desde o começo dele. O São Paulo deita muito nesse resultado. Assim, às vezes consegue um gol ou outro, mas, por exemplo, no jogo contra o Cruzeiro. Tomou pavoro do Cruzeiro. O jogo contra o Tadieres também não foi tão assim maravilhoso. O São Paulo meio que faz aquele 1-0, fala assim, vou segurar a bola. Aí começa aquele toquinho pro lado. Aí a bola volta pro Alan Franco. O Diego Costa, mano, eu tenho uma raiva daquele jogador, porque o Diego Costa, ele marca bem, beleza. Só que o Diego Costa é horrível com a bola no pé. Que é o mínimo que um jogador precisa. Ele pega a bola, ele domina a bola errado. Ele não sabe o que ele faz com a bola. Aí fica com aquele negócio assim, fica tocando 20 minutos a bola tocando entre os zagueiros. Aí os caras do Vasco apertam e dá chutão pra frente. Ah, cara, aí não dá, né? Pô, você ficou 20 minutos com a bola ali entre os laterais, o zagueiro, o Jandrei tocando a bola, aquela pereba daquele goleiro, pra depois você estourar a bola pra frente? Qual que é o sentido disso? Tem algum sentido? Não tem. Aí já tava ruim que eu já tava ficando nervoso por causa disso, né? O São Paulo não tava bem no jogo, o Vasco teve algumas tentativas ali e o Vasco já tava pressionando. Aí já começou a preocupar um pouquinho. O Arboleda não foi pro jogo também? Não, o Arboleda... Ou ele tava suspenso, ou... Ah, não, eu acho que ele tava sendo preservado por uma lesão assim simples. Ele já volta agora nesse próximo. Entendi. Aí beleza. Até que aí saiu o gol do Vasco numa falha do lado esquerdo. Por quê? Como eu disse, o Patrick eu achei muito fraco na marcação. Quem tinha que estar marcando o Watson era o Patrick, porque ele é o lateral e o Watson é o ponta. Só que quem tava marcando o Watson era o Nestor. E o Watson é muito rápido. Cara, o Watson, desde a época do Corinthians, ele sempre jogava muito contra o São Paulo. Teve um jogo no Morumbi no ano passado. Foi ano passado. Acho que foi ano passado, 2023. Paulistão, 2023 no Morumbi. O Watson fez 2 gols. Foi 2-1 pro Corinthians. E ele marcou, acho que o gol também em 2022 contra o São Paulo. Ele sempre jogava bem contra o São Paulo. E aí o Nestor vai tentar marcar ele. Tenta fazer falta e não consegue. Ele se desvencilha do Nestor, consegue um bom espaço. Ele cruza pra área. Aí o Igor Vinícius tira a bola, só que ele tira em cima do Alan Franco que tá caído. A bola, aí gol contra do São Paulo. Eu fiquei, na hora eu não entendi o que aconteceu. Ele lançou muito feio. Porque acho que desvia num zagueiro, daí tá indo pro gol. Desvia no Diego Costa, tá indo pro gol. O Igor Vinícius tira em cima da linha. Assim, uma coisa que eu vi São Paulinos reclamar é que um defensor profissional de clube de Série A não pode tirar uma bola em cima da linha rasteira. Não. Tem que dar chutão pra cima. Lógico. Mesmo que volta pra área. Não, porque a bola rasteira, principalmente numa bola dessa, tem muita gente na área. Se a bola sobrar ali pra um... E se passa do zagueiro que rebateu pra dentro, vai ter o jogador do Vasco atrás pra finalizar. Não tem jeito. Aí o São Paulo, depois daí, cara, aí foi um desastre. Porque aí, cara, o São Paulo tenta ficar cruzando bola na área e não dá certo. Óbvio que não dá certo. Não dá o tamanho dos outros zagueiros. Aí, num contra-ataque, sai o segundo gol do Vasco no final do jogo. É Gabriel Estrela, acho que é o nome do menino. Um belo gol dele, só que a defesa do São Paulo não existiu naquele lance. Ele foi sozinho pro ataque, no contra-ataque. Não, com certeza. Foi a bizarro. Estreia do menino no Brasileirão consegue Não, deixar o São Paulo, no chão. Já tava muito mal. Depois do primeiro gol, tava horrível. Aí volta pro segundo tempo.
Aí o Zubeldia tira o Patrick e coloca o Wellington. Tá, beleza. Só que aí ele tirou o Caleri. Eu não entendi porque que ele tirou o Caleri. Que aí ele... Ah, não. O Nestor saiu machucado pro entrar o Michel Araújo, que é outro jogador que eu não suporto no São Paulo. E depois ele colocou o Wellington Rato. O Wellington Rato, desde que voltou de lesão, ele só sabe cruzar. Ele não sabe fazer mais nada. Ele só fica cruzando bola. Só que, cara, o São Paulo só tem um jogador alto ali naquela hora, que era o André Silva. Pra 4 jogadores do Vasco na área. Não vai dar certo. E o Wellington Rato fica cruzando bola na área o tempo inteiro. Aí e depois ela saiu o terceiro gol num contra-ataque. O São Paulo não fez nada. O São Paulo não trouxe um perigo ao gol. Ficou com a bola a maior parte do tempo? Ficou. Só que não trouxe um perigo ao gol. E depois, de novo, a gente toma um gol do David, ex-São Paulo. Ano passado foi campeão da Copa do Brasil com o São Paulo. E fecha um 4x1 que quase sai 5x1 também. Mas falar agora dos jogadores. Cara, o Jandrei, ele é muito ruim. O terceiro gol, ele não pula. Tipo assim, cara, o São Paulo tá fechando os jogadores que estão entrando aqui do lado dele. Sobe em cima do cara, ergue esses braços. Cara, ele não pula. Ele cai pra baixo. Ele não pula. Eu odeio o Jandrei. É muito ruim. Não é a primeira vez que a gente vê ele não pular numa bola. Não, o Jandrei é muito ruim. Tem mais sei lá quantos jogos. Tô torcendo pra seleção ser eliminada logo pro Rafael voltar. Não dá. O Igor Vinícius foi muito mal, era algum que eu tava elogiando. Aí foi muito... assim, falar que foi muito mal nesse jogo, todo mundo foi, né? Tomou 4x1 do Vasco, todo mundo foi mal. A defesa foi horrorosa. Todo mundo foi mal. O Lucas foi irreconhecível o jogo dele. Ele não conseguiu. Ele tentava driblar. Ele não fazia os dribles que ele tá fazendo desde o começo do campeonato. O Galopo, cara. O Galopo... Meu Deus do céu, cara. Eu não gosto do Galopo. É outro jogador que tá me dando raiva porque ele é a maior contratação da história de São Paulo. Acho que foi 40 milhões que o São Paulo pagou nele. Nossa. E até agora, o Galopo, o único momento bom dele foi lá no ano passado, que ele jogou de falso 9 no Paulista, que ele fez 9 gols no Paulista. Mas ele era falso 9 porque o Caleri tava machucado. Isso me lembra o Pedro Henrique, que hoje tá no Corinthians, que ano passado ele foi artilheiro do Gauchão com 8 gols na frente do Luis Soares. Aí, na hora que começou o Brasileiro, outras competições, jogava nada. Não, mano. O Galopo, porque tipo assim, nesse jogo, ó, ultimamente ele tá jogando de segundo volante. Ah, beleza, o Galopo é meio campista, ele geralmente é um meio campista que cai pra não sei, pra direita ou pra esquerda, sei lá, mas é um meio campista, não central, mas que cai pro lado. Só que, cara, o segundo volante também não é um cara de defesa. Ele chega muito ao ataque também. Só que, cara, ele pega a bola, ele não sabe o que ele faz. Ele pega a bola e fica perdido, ele dá um chute na lua, ele erra passe. O Luiz Gustavo também, eu gosto do Luiz Gustavo, mas é velho, não dá também. Tá velho já. O São Paulo, acho que nesse jogo sentiu muita falta do Alisson. Muita falta. O São Paulo é muito dependente do Alisson ali do meio campo. O Caleri fez um jogo mal e o André Silva fez um jogo mal. Aí falando do Zubeldia, eu comentei no último podcast, ele nunca foi, tipo assim, eu gostava dos jogos, tipo assim, o São Paulo tava bem, não tava perdendo, só que, como eu falei, o São Paulo nunca fez um jogo espetacular até agora. E é o que tá devendo ao Zubeldia. Eu não sei o que ele precisa fazer. Assim, não sei. Eu acho que ele tem capacidade de melhorar, mas eu acho que ele tá se adaptando ainda ao futebol brasileiro, porque eu tava vendo lá, queria expressar meu ódio ao Jorge Nicola. Ninguém gosta do Jorge Nicola, mas o Jorge Nicola é o maior espalhador de fake news que tem. Ele, na segunda-feira, ele soltou que o São Paulo os jogadores estavam brigados com o técnico. Porque, cara, olha isso aqui, como esses caras são loucos. O Lucas postou uma foto pedindo desculpa pelo jogo. Ele escreveu juntos em caixa alta. Aí eles falaram que o time, que ele tava insinuando que o time não tava legal. Aí, logo depois o André Hernan soltou uma notícia, conversou com todo mundo lá, com os jogadores, com o cara. Ninguém tá brigado. Mas aí parece que teve uma reunião lá com o São Paulo, como tem toda semana assim com o treinador, mas falando assim, tentando ajudar o Zubeldia a entender como é o Campeonato Brasileiro. Meio que assim, ele ainda não entendeu como é esse negócio de jogo de 3 em 3 dias. Eu acho que não sei se o problema dele é entender.
Mas conseguir, não sei se manter um estilo de jogo, mas jogar bem, sabendo que você não vai ter os mesmos 11 caras todo jogo. Sim. Porque o que eu falei do Kudê ali, que ele entrou no seu modo retranca, ele entendeu, no jogo que perde por Vitória, que ele não ia conseguir manter o mesmo estilo de jogo com os jogadores que tinha ali. Então ele falou, eu tenho que mudar o estilo. Agora o Zubeldia não, ele tá tentando jogar como ele joga com os titulares, com os jogadores reservas. E os jogadores são não abaixo. estão conseguindo Sim. fazer essa função. Então o papel do técnico ali ele tem os jogadores titulares para pôr de volta? Não vai ter. Não. Então ele vai ter que mudar o esquema de jogo. Ele já, por exemplo, ele já tem que mudar por algumas coisas. Por exemplo, o Pablo Maia, ele já falou que ele gostava muito do Pablo Maia, só que o Pablo Maia machucou. Tipo, ele jogou 3 jogos que ele machucou. E ele já disse em entrevista que ele gosta muito do jeito que o Pablo Maia joga. Só que ele é primeiro volante, o Alisson era segundo volante, que ia encaixar no esquema dele. O Alisson machuca. O São Paulo, o primeiro volante que teria seria o Luiz Gustavo. Só que o Luiz Gustavo tem 35 anos. Ele não vai aguentar jogar 2 jogos completos. Então o que ele fez? Ele recua o Alisson pra primeiro. E o Alisson tá fazendo bem. Só que o São Paulo não tem bons jogadores que fazem o segundo volante. Aí que mora o grande problema, né? Então é essa questão que você falou de se adaptar. Porque, por exemplo, os laterais. Esse Patrick, que é o lateral reserva do Wellington, ele não consegue fazer a função do Wellington. Ele é mais fraco. O André Silva, que é o reserva do Caleri, não é um pivô que nem o Caleri. Ele joga muito melhor quando ele é segundo atacante. Então eu acho que é isso que você falou. Ele vai ter que se adaptar. Porque eu acho que, por exemplo, você pensa quando ele era treinador da LDU, era lá no Equador quem tem? Tem LDU e Del Valle. Eu acho que era tipo 2 times muito acima que todo o resto do campeonato equatoriano. Até que sim, mas eu acho que era mais LDU e Del Valle ainda, né? Mas tipo, 3 times deve ser de 20 do campeonato. Aí ele chega no Brasil onde todo jogo é difícil. Onde você tem pelo menos aí 12 times que o jogo é complicado. E aí você tá jogando Libertadores, você tá jogando Copa do Brasil, onde todos esses jogos são difíceis. Lá na LDU, o mais difícil talvez tenha sido a Sul-Americana, que ele realmente pegou. Pegou o próprio São Paulo, eliminou o São Paulo, pegou o Fortaleza, mas foi só Sul-Americana. Agora ele tem que entender que são jogos difíceis em todos. Todos no campeonato inteiro. Porque, por exemplo, o campeonato equatoriano é muito bem inferior ao brasileiro. Apesar de ter ganho de São Paulo e Fortaleza, eu acho que foram outras condições. Eu acho que se fosse do jeito normal, o São Paulo e Fortaleza ganhavam nos dois, sim. Os dois ganhavam da LDU. Eu acho que foi uma junção de outras coisas que influenciaram nisso. Mas eu acho que o Zubeldia precisa saber se adaptar melhor ao futebol brasileiro ainda. Concordo com você. O momento dele é de baixa, né? Primeira crise. Mudar esse time aí. Primeira crise dele no São Paulo. Mas também a gente tem que entender que só são 15 jogos. Eu acho ainda muito pouco ainda. 15 jogos. Pra quê? Pra, tipo assim, estar jogando em sua totalidade o time. Entre aspas. No que o técnico deseja. Não, e a situação atípica, né? E é pouco. Desde que ele chegou, ele só teve o período da data FIFA de parada. O resto foi jogo de 3 em 3 dias. Então, isso que falta, né? Porque até dava os reservas estar jogando igual os titulares, né? Mas não tem tempo pra treinar. Não tem. Aqui na verdade, acho que não é o Brasil, né? Acho que é no futebol mundial, na verdade. No mundo assim. todo, né? É aquela questão. As federações ganham muito dinheiro com isso. Com mais jogos, elas ganham mais dinheiro. Então elas vão enfiando onde der pra enfiar, elas vão enfiar jogo. Se desse, por exemplo, os estaduais. Não queremos acabar com os estaduais. Então por que não distribui os estaduais ao longo do ano ou joga lá pro final do ano só? Eu não sei. Eu sou a favor de acabar. E se não quer acabar, então que o meu time, que joga com o Sub-21, caiu no estadual, que pena, é o Sub-21 que vai jogar. Sim. Porque aí dá pra você
testar a sua base num nível maior E treinar com os e caras. deixar os titulares O- mais descansados. O Flamengo geralmente faz isso. Ele faz o começo do campeonato. Quem faz muito isso é o Atlético, o Atlético Paranaense faz o Flamengo começou a fazer um pouco depois. ali. Começou a fazer No um tempo. começo entra com o titular no mata-mata. Interessante, hein? Teve um ano que o Inter fez isso. Foi o ano do Ángel Ramírez, que jogou os primeiros jogos com o Sub-20, Sub-21. Depois entrou o Ramírez, só que como a passagem dele foi ruim, nunca mais fez. Então, eu vejo. Eu não sei se no campeonato estadual daria tanto certo, assim. Porque, tipo assim, eu acho que é um dos jogos mais difíceis do que nos outros estaduais. No Será? Paulista? É. Ah, se todos os times fizerem isso. É. Os grandes, né? Sim. E também se for eliminado, né? A torcida entende também, se for eliminado, Sim, que é o sim. Sub-21. Então, na minha opinião, para melhorar a condição física de quantidade de jogos, tem que ser feito isso. Então, mas é que, por exemplo, parece que esses times são tudo cagão, né? Por exemplo, tem uns campeonatos aí estaduais que nem ganharam premiação. Acho que Minas não ganhou. Carioca não tem premiação É. já faz uns 2 anos. Irmão, se o time não tá ganhando, acho que ele tinha que meter o louco mesmo. Os caras como. Essas diretorias, por isso que eu fico nervoso, cara. As diretorias no Brasil, eles adoram falar mal de tudo, né? É aquilo lá Os que você diretores falou. chegam, xinga tudo, os estaduais não dá certo. Só que o que eles fazem pra mudar? Eles Aquilo lá que fazem você falou, né? É porque eles não têm premiação, só que ele ganha cota de TV. É. Então, não tem premiação, mas vou ter a minha cota de TV. Porque muitas vezes a premiação de um estadual é simbólica. A federação não vai ter dinheiro para dar 20 milhões pro estadual. E se for 5, 2 milhões, pro time de Série A, não é muita coisa. É. Então tem isso, né? É mais pela cota de televisão que eles ganham muito. Bem Ganha mais do bem. que seria a premiação do estadual. Por isso que os times seguem baixando a cabeça para as federações estaduais aí, continuando com os estaduais. Sim. Vamos passar pro próximo jogo? Bahia e Cruzeiro. Magic Bahia? Ah, não. Atlético Paranaense e Corinthians. Pulei um jogo aqui. Então vamos falar do Atlético Paranaense e Corinthians. Terceiro jogo seguido. Com um Sofreu gol no empate. finalzinho e acabando 1-1. Atlético Paranaense mais uma vez abre o placar e toma um gol no finalzinho. O gol bobo, né? Uma falta que bate na trave e sobra no Kaká, que finalmente fez gol a favor, não fez mais gol contra. Então, sim, o resultado é importante pro Corinthians, que não sai da zona de rebaixamento, mas pontua. Só de pontuar já é importante. E esse jogo aí acabou resultando no pedido de demissão do Cuca, que depois a gente vai falar mais pra frente sobre os técnicos que saíram, os técnicos que estão livres no mercado, o mercado dos técnicos, né? Tá interessante o mercado dos técnicos. Mas depois a gente vai falar. E esse jogo é isso. O Corinthians faz um pontinho importante ali na luta lá de baixo e o Atlético Paranaense mais uma vez não consegue 3 pontos para brigar lá em cima. Não, você pensar, foram 3 empates, basicamente 3 empates são 2 derrotas, Se né? não sai esses 3 empates, hoje ele é líder. Seria não. líder. Cara, e esse jogo, o time do Corinthians é muito ruim. Eu tava assistindo esse jogo, é muito fraco o time do Corinthians, cara. Eu já falei bastante mal Muito desse time aí fraco. no episódio passado que jogou contra o Inter, né? O que mais não me entra na cabeça é como que o time contrata 6 reforços pra zaga e continua tendo uma das piores zagas Não, do cara, é campeonato. muito ruim. Aquele Caetano é muito fraco. O time do Corinthians é fraquinho demais. O meio campo que você espera alguma coisa era... É que o Coronado não jogou, mas tava Garro e Ranielli. Os caras não conseguem ficar com a bola. Não. E dos times que tem 11 jogos, ele também tem o pior ataque. Então um time que tem uma defesa que faz muita atrapalhada e um ataque que não consegue fazer gol. Fez 3 contra o Fluminense, depois 2 contra o São Paulo. E 2 contra o Atlético Goianiense. E agora 1. 2 contra o Atlético Goianiense e 1 agora. Só que Então- o jogo contra o Atlético Goianiense foi tipo 7ª, 8ª rodada. Até aí só tinha os 3 contra o Fluminense. Ficou Sim. tipo 6 jogos sem marcar. Sem marcar. gols. Acho que os primeiros, assim, foi até contra o Fluminense, não marcava gols. Então, O Antônio Oliveira é um treinador limitado. limitadíssimo. Assim.
Próximo jogo. Então agora é o Magic Bahia. Agora Bahia e Cruzeiro, né? Que O Bahia aqui... apesar de ter 4-1. sido um 4-1, ele sai perdendo e a Sim. virada só acontece aos 80 e o 4-1 sai com 2 gols nos acréscimos. Sim. Assim, o Cruzeiro teve um expulso. Não, aos falando do 70. expulso, segundo jogo que o Marlon prejudica o jogo. Sim, do mais um Cruzeiro. jogo que ele é expulso. Mais um jogo que ele é expulso. Marlon que foi bem ano passado, né? Foi. Se eu não me engano, o Inter tentou contratar ele esse ano. Acho que vários times tentaram contratar. O São Paulo acho que foi atrás Vários também. times tentaram, que é um bom. Foi um bom lateral esquerdo ano passado, né? Esse ano aí tá pesando ali cara, nas faltas. No jogo contra o São Paulo, foi isso. O Cruzeiro tava bem. E aí ele é expulso. Agora ele dá outra entrada violenta. E é expulso. Depois vem a virada do... 10 minutos depois vem a virada do Bahia. Mas falando do jogo, cara, o time do Bahia vai dar trabalho pros times grandes. Por pouco não conseguiu empate ali contra o Flamengo. Sim, desse time do Bahia, uma dúvida que eu tenho é como que o Oscar Estupinhan não é titular nesse jogo. O Everaldo é melhor que o Oscar Estupinhan? O Everaldo fez uns gols aí no Brasileirão. Ele tem 5 gols, né? Um dos artilheiros. O Estupinha veio da onde? Ele é equatoriano, venezuelano? Deixa eu ver aqui. Ele é colombiano e veio... Deixa eu ver. Do Metz, da França. Da França? Jogou no Hull City, no Vitória de Ele Guimarães. teve passagem ali por futebol inglês, mas não, né, marcou francês. gols pelo Metz. Teve 6 jogos. Ficou pouco tempo. No Hull City, na temporada 22-23, talvez a melhor dele. Fez 37 jogos e 13 gols. Um ano antes do Vitória de Guimarães foram 33 jogos e 16 gols. E atualmente no Bahia tem 17 jogos e 7 gols. Mas eu acho ele bom jogador, assim. Eu acho que deveria ser titular no lugar do Everaldo. E que o Everaldo pega na experiência, né? Um jogador experiente. Vai saber. Mas é isso. Mas seria interessante também. Agora, quem jogou nesse jogo foi o Depena, que jogou no lugar do Everton Ribeiro, né? O Bahia poupou também um pouco, né? O Everton Ribeiro. Deixou o Depena titular. Cauli jogou só 45 minutos. O Cuesta não tá sendo titular do Bahia. Ou ele foi Cuesta poupado? Cuesta é Nesse ruim. Ele não é titular Ele do não é. Bahia. Você lembra muito do Cuesta, né? O Cuesta, ele começa bem nos clubes. Só que depois ele... Fez um bom primeiro turno com o Botafogo, né? Ano passado. Ele E um fez- segundo turno desastroso. No segundo turno desastroso. No Inter ele sai meio questionado se devia sair ou não, mas hoje tá se mostrando que ainda bem que saiu. Sim. Mas o Bahia... Eu fiz uma pergunta pro Danilo. Eu quero saber o que vocês acham. Rogério Ceni, dependendo da colocação do Brasileirão, se ele ficar entre os 6 primeiros, se torna um dos maiores técnicos da história do futebol nordestino, contando o que ele fez com o Fortaleza e com o Bahia. Com o Fortaleza, ele foi campeão da Série B, foi campeão da Copa do Nordeste e classificou o Fortaleza para o primeiro campeonato internacional, que foi a Sul-Americana. Sim, é sobre dar relevância a um time nordestino pra Sim. fora, né? Não Sim. sobre dentro do futebol nordestino, que isso aí a gente não tem muita capacidade. Sobre isso, a minha resposta foi não. Pra mim, hoje, o Vojvoda já é maior do que o Rogério Ceni no quesito de levar um time nordestino aí pro Brasil e pra América do Sul, né? Eu acho que o Rogério Ceni foi importante ali na disputa da Série B, subir campeão, depois dar o próximo passo, levar o Fortaleza para uma competição sul-americana. Mas eu acho, né, e disse pro Diogão, que isso está mais envolvido na questão do Marcelo Paz levar um estilo profissional para o futebol do Fortaleza e tirar ele do sobe e desce de Série C para B, B para A para B, B para C e estruturar aquele time do que sobre o Rogério Ceni em si. Sim. Interessante. Eu acho que eu vou, contra do Danilo, eu acho que se ele ganhar, ele é um dos maiores. Porque o Fortaleza, ele é muito querido lá. Ele é um... Se ele ganhar, ficar entre os 6 primeiros.
se ele ficar entre os 6 primeiros no Bahia. Porque aliás, o Bahia tem um ótimo time e o Rogério Ceni tá conseguindo cuidar desse time. Tá conseguindo fazer eles jogarem, que eu acho que isso é o mais importante. Que eu duvidava por conta da última passagem dele no São Paulo. Mas ele tá conseguindo. Às vezes ele tem alguma coisa com o Nordeste, né? Foram os 2 melhores trabalhos lá dele. É os melhores trabalhos dele, né? Ele Apesar de ter ganho um brasileiro pelo Flamengo, ter caído um brasileiro no colo dele pelo É. Flamengo. porque não era um futebol bonito do Flamengo, né? Não, tanto que ele sai depois. É. Mas eu acho que se ele se torna um dos maiores, porque o Bahia, e tem chance, hein? O Bahia tá um time muito bom, muito interessante. Marcelo Paes é o melhor presidente de clube do Brasil? Hoje ele não é presidente, né? É Ele CEO. CEO. Mas é bem provável. O que ele fez com É o Fortaleza é notável. Sim. Todos os times têm que admirar o trabalho que ele fez ali. Vamos pro próximo jogo? Um Fla-Flu Fla-Flu. que teve polêmica, né? Polêmico. Quer começar falando da polêmica? Eu não sei muito o que falar do jogo, porque acho que a polêmica... Porque tivemos uma discordância, né? Sim. Eu achei que foi pênalti. O Calegari, foi o Calegari? Foi. Ele tá caindo, mas ele caindo, ele dá um trançapé ali no Bruno Henrique, que ele sentiu o contato, as pernas ali, ele fez o papel dele de cair. Na regra, se sua perna derrubou outro jogador, é falta. E falta dentro da área é pênalti. Então, mesmo que ele caiu, ele nem tava olhando a perna dele fazer isso. Mas houve o contato e pra mim é pênalti. Bem marcado. E afundando o Fluminense como lanterna Sim. do brasileiro. Eu não concordo. Eu acho que não foi pênalti. E também fico quase em dúvida se não foi falta do Bruno Henrique. Eu não achei falta do Bruno Henrique. É um jogo de corpo. Os dois vão com a direção do ombro um no outro. E o Calegari cai. Então, é que aí me pega nessa questão. Tipo assim, beleza, o Calegari não aguentou o tranco do Bruno Henrique. Só que, cara, ele tá literalmente com o corpo em direção ao chão. Eu acho, tipo assim, marcar falta num negócio desse que é... Eu não vejo como falta. Tipo assim, eu acho que foi um acontecimento do jogo. Que pra mim não faz sentido. Teve Beleza, teve o contato, teve o trança-perna ali. do jogo Cara, da... ele tá caindo ali de um tranco que ele recebeu. No jogo da seleção não teve um ombro a ombro também? Da Na seleção área? não foi pênalti. Então, nesse você não achou que foi pênalti. Mas Não, beleza, no Calegari você achou que foi falta? Eu fico em dúvida, mas não afirmo. Então, porque pra mim é o mesmo lance. Mas beleza, só que mesmo levando ao ponto de que não foi falta, foi jogo de corpo, eu ainda acho que não seria. Por conta, tipo assim, o Calegari levou o tranco, tá caindo, ele tá em direção ao chão. Não foi algo ali que ele... Não foi um pé que ele deixou pro Bruno Henrique cair. Porque eu acho que assim como o jogo de corpo, isso foi um acontecimento ali que é o contato. Eu acho que é tipo a mesma coisa que a mão sem intenção. A mão sem intenção, se ela tá aberta, é pênalti. Se você cai com a perna, sua perna cai em cima da perna do atacante, é pênalti. Assim, pra mim vai nesse quesito de é sem intenção, mas é uma atitude faltosa. Ele desequilibra o Bruno Henrique. Se a perna dele não tivesse ali, o Bruno Henrique ia sair com a bola na cara do gol. Entendo seu ponto. Mas Vamos discordar, vamos discordar. nesse ponto. Mas também acho que foi... Aliás, teve a demissão do Diniz, só que a gente vai deixar também pra falar depois. Junto com a demissão do Cuca. É mais sobre falar como o Fluminense tá muito mal. Muito. 6 pontos só. E o Fluminense tá com os 11 jogos, né? Um jogo que o Fluminense, que era o time ofensivo, o Diniz ofensivo, teve 2 chutes pra fora. Enquanto o Flamengo teve 14 chutes, 4 no gol. Foi pouco. O Flamengo não dominou tanto assim. Mas o Fluminense não criou nada. O Fluminense foi pra lá pra empatar em 0x0. Sim. E teve a Cara, o Fluminense tem infelicidade do 7 pênalti. derrotas em 11 jogos. Mas fala pra você, o Grêmio tá pior que o Fluminense, hein? Porque o Grêmio tem 7 derrotas em 9 jogos. Hein? A diferença ali é uma vitória a mais Eu do acho Grêmio. que é a situação do Grêmio. Mas é que eu acho que de É futebol que jogado o Fluminense tá assim, pior mesmo. É que o Grêmio tem 7 derrotas em 9 jogos, só que o Fluminense tem uma vitória em 11 jogos. O Grêmio tem 2 em 9. Sim. Então, É. acho que é o diferencial.
Mas, cara, o Fluminense tá... Pô, 6 pontos é pouquíssima coisa, hein? Num campeonato que nem esse é coisa que é... Seja lá quem for entrar Nossa, ali naquele tá muito Fluminense, difícil. vai ter um trabalho muito Vai. difícil. Não, e o primeiro time fora da zona tem 9. Então eles precisam ganhar. E o primeiro time dentro da zona. Então se eles ganham o próximo, que é justamente contra o Vitória, que é esse time com 9, ele ainda empata com o Vitória e continua na zona de rebaixamento. Uma derrota na próxima rodada. E pode ser que ainda não passe, porque tem que tirar saldo de gols. Tem que ganhar por 3 gols de diferença pra passar o Não, e aí Vitória. depende, porque ó, o Atlético Goianiense pode ganhar contra o Grêmio. Sim. Rapaz, os 4 times da zona vão disputar nessa. Ah, não, o Atlético o Goianiense Corinthians tá que fora. tá, tá. Eu confundi. Foi mal aí. Mas a gente vai falar disso na análise da rodada. E o Corinthians Daqui pega a o Cuiabá, né? Então é os times lá de baixo se degladiando nessa rodada. vai ser interessante, hein? Mas vamos deixar isso daqui a pouco, quando a gente for comentar da próxima Da rodada. próxima rodada. Próximo jogo, Atlético Mineiro e Fortaleza. Não tem muito o que comentar, não assisti o jogo. Empatezinho simples, né? O Fortaleza abre o placar, depois acho que tem um gol anulado, né? E o Galo acha um gol com o Paulinho. O Galo não é mais aquelas coisas. Eu acho que o que o Galo do Milito tá passando é muito semelhante ao que o São Paulo do Zubeldia tá passando. São 2 times que oscilaram muito agora que entrou na fase de 3 em 3 jogos e não é o mesmo time. O Galo não consegue jogar bem. Igual jogava e dominava e levava perigo. E ao contrário do São Paulo do Zubeldia, acho que tem peças melhores. Então o Milito não devia estar sofrendo tanto quanto está. Tem um trio de ataque ali de Scarpa, Hulk e Paulinho que não pode estar sofrendo. Algo que me incomoda do Atlético Mineiro tem o Scarpa, mas utiliza ele de meia esquerda. Meio que um ala esquerda. Quase um lateral. Ele tá jogando com 3 zagueiros? O último jogo foi com 3 Foi três? zagueiros. Deixa eu ver. Maurício Lemos, Deixa eu Bruno Fux e Igor Rabelo. Cara, na minha opinião, a zaga do Atlético Mineiro é muito fraca em relação ao time. É bem abaixo mesmo. E o Everson, que eu também não acho que um goleiro muito bom. Ele já teve seus momentos mais badalados, né? Chegou aí pra seleção, se eu não me engano. Chegou. E agora não tá na boa fase, E não. o lateral Saravia, Danilo, o que você pode falar? Jogou no Inter. É bom lateral. Eu gostava dele no Inter. Só que depois que ele teve uma lesão grave no joelho, ficou muito tempo fora. Acho que quando ele volta já é outro treinador. Ele não conseguiu render o tanto que ele rendia. Mas ele era muito bom lateral, Renzo Saravia. Mas o... É que Se eu também não me engano, ele vai pro Galo a pedido do Kudê, né? Em 2023, é o Kudê que pede ele no Galo. O Galo realmente precisa melhorar, hein? Assim, tem peças bem melhores no banco, hein? Tô olhando aqui o banco de reserva. Não sei se bem melhores, bem melhores. Eu tava falando onde? Tem o Allan Kardec ali, o É Pedrinho. que tá sem 3 jogadores só. por causa de O de Arana seleção. convocado, né? E o Hulk não jogou, o Otávio não jogou e o Rubens não jogou. O Vargas convocado, que tava resolvendo um tempinho atrás. Sim. Eu acho que também tem isso, hein? Mas acho que do Galo é isso. Tomara que continue instável aí pra próxima rodada. E acho que não tem muito a falar também, não. O Fortaleza fez o que o Fortaleza faz, que é tirar ponto de time grande. Se mantém ali no meio de tabela. Acho que a gente pode passar pro próximo jogo. Palmeiras 3, Juventude 1. O Cold Estevam marcou gol. Cold, tá indo pro Chelsea, né? Tá indo pro Chelsea. Foi confirmada a transferência dele pro Chelsea. Bom Fala pra você, jogador, Estevão. Eu fico muito triste com isso, porque eu fico muito chateado quando os jogadores, tipo, essas promessas vão tão cedo. Eu queria pelo menos, assim, uns 3 anos. Que não o Neymar. Foi, tipo, lá, acho que ele foi pro Barcelona com 20. Eu queria ver mais um pouquinho deles aqui no Brasil. Eu ainda tenho muito de pensar e falar, ainda bem que tá indo, que no meu time não vai enfrentar tanto eles. Sim.
Mas, cara, quando porque, é tipo do meu assim, time, eu falo, que fica o máximo que pô, der, o máximo que der. Mas beleza, eu não torço pro Palmeiras, na verdade eu odeio o Palmeiras. Sim, como vocês já devem ter percebido. Mas o Estevão e o Endrick, cara, são dois jogadores que eu gosto muito. Eu gosto muito do Endrick e o Estevão é muito bom jogador. é sempre bom ver grandes jogadores jogar. Eu acho Sim. que os dois vão ser grandes jogadores, Cara, né? por isso que Tem eu muita queria ver eles qualidade. mais um pouco no Brasil. Porque, tipo assim, o Neymar, apesar de, tipo assim, ele sempre batia nos times brasileiros, só que é muito da hora você ter um jogador desse nível aqui no Brasil. Não, é realmente muito bom. Mas acho que o do Neymar, na época dele, não era tão comum assim se revelar. Era um ou outro que saía e saía na idade que ele saiu. Não existia venda de jogador com 17 anos pra Europa naquela época. Custando 400 milhões de reais. Então, o Neymar, futebol mudou o muito. Neymar acho que foi menos que isso também, não foi? Era outros tempos, né? É. Acho que foi menos. Mas queria ver mais hein, do Estevão. Mas do jogo, o Palmeiras tá conquistando pontos pra se manter na briga ali, hein? Agora Tá em segundo, um ponto atrás do Flamengo. essa né? briga de Flamengo e Palmeiras eu acho que vai perdurar o campeonato, hein? Eu também acho que vai ser a briga Você acha que o título entre cai? os dois. Eu acho que o título vai pra um dos dois. Eu também acho, mas assim... Espero que não seja o Palmeiras, porque o que- só o São Paulo pode ser tricampeão seguido do O brasileiro. que pode mudar disso é a hora que voltar a Copa do Brasil e Libertadores. Sim. Porque Sim, com certeza. volta isso, aí eles podem dar uma relaxada no brasileiro. E se eles der uma relaxada, eles estão na frente, mas tem Bahia, Botafogo, Atlético Paranaense atrás, com no máximo 5 pontos de diferença. Então, O Bahia tá assim, só com 3. o Bahia tá só E o a 3 Bahia, pontos fi, do líder. E o Bahia não tem Libertadores, não tem Sul-Americana. Não tem competição Eu acho que eu nem sei se vai sul-americana. focar tanto na Copa do Brasil. Exatamente. Eu acho que eles vão focar ao máximo no brasileiro, porque tá ali em cima, né? E se os dois ali de cima der uma relaxada, Bahia vai subir. Não, e ainda tem, por exemplo, tem times com potencial. O Inter, por exemplo, 2 jogos a menos. Se ganha esses dois, empata com o Palmeiras. Empata com o Palmeiras. Mas o Inter também tem ainda a Sul-Americana e Copa do Brasil. Não, sim. Só que, tipo assim, você pensar times que dão perigo pra esses dois. Por exemplo, o Cruzeiro tem time pra, por exemplo, às vezes, com tropeço dos dois aumentar. São E Paulo, chegando Atlético muitos reforços Mineiro. no Cruzeiro, né? Sim. Não, então, eu acho que, na verdade, todos esses times que estão um pouquinho abaixo aqui, acho que até o Atlético Mineiro, até o 10º colocado, todos ainda têm chances. Tipo, ainda tem. mínima que for. Só que, cara, eu acho que dependendo do tanto que eles focarem, tem time. Menos o Bragantino, que o Bragantino não ganha. Eu não sei tanto aí do Fortaleza, né? Porque tá a 10 pontos. Não, eu falei difícil. até pra mim até o tem Atlético um jogo Mineiro. a menos, né? Os dois têm um jogo a menos, né? Então pode chegar. Mas eu vou até o Atlético Mineiro, eu acho que eu tem acho chance. que os dois ainda podem, porque pelo jogo a menos. Sim. Falando do jogo do Palmeiras, tenho que ir a favor dos meus amigos palmeirenses. Como que o Flaco Lopes é banco pro Rony? O Flaco Lopes jogou muito nesse jogo, né? E ele vinha sendo banco pro Rony. Assim, é inacreditável. Aquele negócio de técnico se apegar em alguma coisa que não precisa. O Abel Ferreira é isso com o Rony. Não, o Rony é... Na verdade, o ano do Rony foi 2021 e 20, os anos, né? 21 e 22. É um pouquinho de 2020 ainda que ele foi bem. Mas 2023 ele foi fraco e o começo de 2024 também não tá legal. Sim. O Rony que no começo aí do ano surgiu aqueles negócios de que ele tava fazendo panelinha, né? No Palmeiras. Teve notícias ali que ele tava abalando o ambiente interno, mas acho que era fake news também. E além disso, né, além do grande jogo do Palmeiras, que ganhou fácil, teve a reestreia de Dudu. É verdade. Dudu entrou, né, foi vacinado pela torcida. Não, eu ia falar isso, cara. Achei muito vergonhoso, cara. Todo respeito. O Dudu mete uma gaia na torcida e a torcida aplaude ele. Pelo amor, Foi o tá que na hora eu de vocês falei, vaiar né, o cara, naquele mano. episódio, né, que antes mesmo dele estrear, eu falei, a torcida do Palmeiras perdoou o chifre. E perdoou Pô, mesmo. Eles não estão O nem cara ligando. voltou porque a Mancha Verde foi na casa dele e ameaçar ele. Velho, pelo amor de Deus. O cara tava fechado com o Cruzeiro já. Tinha que... O Dudu ganha 2.400.000 por mês.
E tudo isso? Eu tinha É. visto só 2 milhões. Ah, Eu achava que era, mas mesmo se for 2 milhões. Não, é bastante, é O, bastante. pra ficar um ano parado e largar os 6. Voltou por pressão. Não, eu acho que Vocês ele, batendo palma. Ah, vai que o ele cara, ganha pô. além da conta. Eu, se fosse palmeirense, não teria todo esse amor que estão tendo pelo Dudu, apesar de tudo. Mas torcida do Palmeiras em festa. Sim. Próximo jogo, Red Bull Bragantino 2, Vitória 1. Aquela Não tem tanto inconstância de sempre do Red Bull Bragantino, né? Sim. Que perde um, ganha outro, coisa comum. Acho que não tem muito a falar desse jogo, não. O Bragantino Também não. se mantendo ali no meio de tabela. O Vitória mostrou que tá melhor, apesar de não ter ganho, jogou bem. Mas ainda tá lá embaixo. Ainda tem que brigar. Porque tá dentro da zona. Com essa derrota, está dentro da zona. É. Tem que prestar atenção. O Vitória, se quiser se manter na Série A. Trocou técnico agora. Vamos pra próxima rodada? Vamos aí pros nossos palpites, né? E cuidado, você que está assistindo, eu posso palpitar no seu time e ele perder a próxima rodada. Danilo Porque eu tô mal de pior. palpite. Primeiro palpite que a gente fez, eu acertei 3 de 10. E nessa foi 4 de 10. Eu acertei 5 dessa. Foi um pouquinho melhor. Tá melhorando aí de 1 em 1. Sim. Daqui umas 7 rodadas a gente tá acertando tudo. Com certeza. Tomara. Primeiro jogo, Botafogo e Bragantino. Eu vou de vitória do Botafogo. Acho que o Botafogo vai ganhar esse jogo. O Botafogo não é aquele Botafogo de algumas rodadas atrás. Eu tô pensando ainda, mas eu acho que eu vou de vitória do Botafogo também. É no Newton Santos, é outro clima. Como o Bragantino joga um bem e um mal, esse é o jogo pra ele O mal. jogo foi mal. Próximo jogo, Cruzeiro e Atlético. Eu vou de Cruzeiro também. Atlético Paranaense agora sem técnico. Não se sabe o que vai fazer. Cruzeiro em casa, né? Com Cruzeiro com Matheus time Pereira, com o time encaixado. Eu vou de vitória do Cruzeiro também. Atlético Paranaense fora de casa não é tudo aquilo. Perdeu o técnico. Perdeu o técnico de uma forma não tão Vergonhoso. convencional, né? Então vai abalar o clima lá dentro. E eu acho difícil o Atlético Paranaense ter cabeça para conseguir ganhar esse jogo. Sim. Não. Atlético Goianiense e Grêmio. Pra mim é empate, hein? Joguinho com cara de empate. Eu vou de afundamento da crise. Vitória do Atlético Goianiense. Grêmio muito mal fora de casa, com o Renato contestado, não vai ter novas peças. Atlético Goianiense jogava bem com o Jair Ventura, não viu esse jogo contra o Cuiabá e me recuso a ver qualquer coisa de um 0x0 entre Cuiabá e Atlético Goianiense. Mas espero que dê vitória do Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense contratou um técnico ou tá Ainda não. o interino? Eu vou de empate. Isso. Corinthians e Cuiabá. Eu acho que o Corinthians ganha. Eu vou de vitória do Corinthians contra o Cuiabá. Isso aí. Acho que eu vou de vitória do Corinthians. Aqui eu vou de empate. O Antônio Oliveira contra o seu ex-time, né? Mas o Cuiabá tá bem. Apesar de não ter ganho do Atlético Goianiense. Tá bem, mas eu não sei. Eu acho que o Corinthians talvez dentro de casa. Eu acho que consegue contra o Cuiabá. Mas eu acho que mesmo dentro de casa o time não tá rendendo tanto. Vai ter a é. pressão da torcida, mas o momento é de um Cuiabá que não perde a 3 jogos, né? E eu acho que vai dar empate. Assim, com perigos de o Corinthians perder em casa pro Cuiabá. Mas eu acho que vai acabar no empate mesmo. Beleza. Próximo jogo, Juventude e Flamengo. Eu vou de vitória do Flamengo. E o Flamengo se segurar na liderança. O time tá muito bem. Com praticamente metade do time reserva, né? 4 na seleção do Uruguai, 1 na seleção do Chile. Aí quem mais? Tem algum machucado? Não tô lembrando agora. Mas o Flamengo tá sabendo lidar com essa falta de jogadores. O Bruno Henrique lesionou. O Everton, o Cebolinha tá lesionado também. Eu vou com mais um empate. Juventude no Alfredo Jaconi. Vai dar trabalho pro Flamengo. O Flamengo já vem perigando alguns jogos, né? Empatou com o Atlético Paranaense lá no último lance. Contra o Fluminense precisou de um pênalti ali
duvidoso porque não conseguiu Bahia fazer. foi vitória nos acréscimos. Bahia foi um gol nos acréscimos, de novo. E eu acho que o Flamengo não vai contar com a sorte mais uma vez, não. Eu acho que vai dar empate. Bahia e Vasco. Eu vou de vitória do Bahia. Eu acho que esse jogo contra o São Paulo do Vasco, eu acho que foi um jogo atípico do Vasco. Acho que o Vasco vai voltar ao normal. Concordo com você. Acho que o Vasco ele vai para não perder lá para Salvador. E eu acho que o Bahia é favorito a vencer esse jogo. Para mim, vitória do Bahia também. Boa. Fortaleza e Palmeiras. Difícil, hein? Cara, é que eu tô com esse negócio do Fortaleza tirar ponto de time grande, hein? Acho que o Fortaleza segura um empate contra o Palmeiras. Eu vou de vitória do Palmeiras. O Palmeiras ele tá embalado. O Fortaleza tá nessa de tirar ponto de time grande e tudo, mas ele não é o Fortaleza de antes. A gente já falou isso, Sim. acho que alguns Falamos. episódios atrás, quando tomou 5-0 do Cuiabá, né? Mas eu acho que ele não tá com time pra segurar o Palmeiras do jeito que tá, não. O Palmeiras tá embalado, tá bem ali, o Aníbal jogando bem, o Rafael Veiga voltou a jogar melhor. Se jogar com o Flaco Lopes no ataque, leva muito perigo. E o Estevão ainda na ponta é o fator desequilibrante desse jogo. Talvez se não tivesse o Estevão, fosse o Dudu, eu iria com empate. Mas o fator Estevão vai desequilibrar ali e eu acho que dá a vitória do Palmeiras. Boa. Internacional e Atlético Mineiro. E aí, Danilo? Eu vou de empate nesse. Empate? Atlético Mineiro acho que vai estar com o Paulinho. Não sei se o Hulk vai jogar. O Hulk tava fora do jogo por motivos pessoais. Então. Tô vendo aqui os desfalques do Galo. Aparece aqui também que o Saravia tá machucado. O Maurício Lemos e o Everson. Muitos desfalques. O Inter teve desfalques importantes também para esse jogo. O Lucas se machucou. No Grenal eu esqueci de falar isso, mas ele entra, cava o escanteio que gera o gol. Só que nessa cavada do escanteio ele se machuca. Ele fica 1 minuto em campo. Ele entrou, se machucou, saiu e entrou outro garoto da base ali. Fez a parte dele. Fez a parte dele. Mas infelizmente tá se machucando bastante. Teve o Fernando, suspenso, tomou um amarelo, tá fora desse jogo. Fabrício Bustos, que é um dos caras mais importantes do Inter, que mais dá a vida, um dos jogadores que eu mais gosto do Inter é o Fabrício Bustos. E também está suspenso. E os desfalques aí por seleção. Então eu vou com você. Eu acho que vai dar empate. O Galo tem mais time, mas acho que o Eduardo Retranca Cudê vai conseguir segurar um empate. Boa. Fluminense e Vitória. Eu acho que o Fluminense consegue uma vitória tranquila. Não tranquila. Eu ia confundir. Uma vitória magra, assim. 1-0, 2-1. Você acha que vai começar a se reestruturar? Não acho que é uma reestrutura, mas acho que é uma vitória do Fluminense. Não sei se tem muita salvação esse time, mas acho que consegue uma vitória aqui. Eu acho que vai ser mais devagar esse âmbito aí do Fluminense de sair do Z4. Geralmente esses jogos que logo depois do técnico cair, o time joga bem. O time joga bem, mas eu acho que o Vitória tá jogando bem também. Então eu vou de empate, mas quem tem mais chance de ganhar esse jogo pra mim é o Vitória. Vitória tem mais chance de ganhar que o Fluminense. O Fluminense, pra mim, pratica o pior futebol do Brasil. Tem peças melhores que a do Vitória. Acho que tá pau a pau. O time não tá tão bem assim, não. Perdeu áreas, o André ainda tá machucado. E eu acho que dá empate nesse jogo aí. Boa. São Paulo e Criciúma. Eu ziquei nos 2 últimos, então eu vou de empate. Só pela zica. Sim. Mas também eu não sei se São Paulo ganha do Criciúma. O Criciúma Do tá que bem. eu vi no último jogo, Deixa eu ver aqui o que vai ter de desfalque o São Paulo. Tá sem Rafael Ferrarese, Bobadilha, Pablo Maia, Rafinha, Stur. Fora isso, já era o que tava jogando, né? Sim. Eu acho que o São Paulo volta a ganhar agora. Jogando em casa, aí se jogar ali Lucas, Caleri, Luciano e Ferreirinha na outra ponta.
Ferreira tá entrando só no segundo tempo. Só no segundo tempo. Pra mim, Era o esse é- Nestor, eu não sei quem que vai entrar. O Nestor machucou no último jogo. Pra mim, então eu teria que jogar, acho que pra mim, o Ferreirinha. Se jogar Também assim acho. com esse ponto, Mas o Zubeldia entra com ele só nos O 30 Zubeldia minutos do segundo tempo. tem que mudar isso. Tem que Ferreirinha jogar com joga os bem, pô. pontas, Toda vez que porque ele entra, mano. É fator desequilibrante. Sim. Ainda mais quando os times já estão cansados por não treinar muito. Então, pra mim, vitória do São Paulo. Mais uma vez aí na vitória do São Paulo. Boa. Aí eu vou... Tomara, Deus te ouça, Danilo. Encerramos, então, as apostas. Nossa análise Acho que a aí gente do tinha que começar a brasileiro. meter o louco, Danilo. Tipo, 50 numa múltipla. Pra gente realmente botar fé nisso. Vamos montar um bilhete dos gênios? Vamos. Aí a gente monta uma múltipla com todos os 10 jogos, que a gente não precisa botar vitória, certo? A gente pode botar uma chance dupla ali de, tipo, vitória ou empate contra o Fluminense. Inclusive, Vamos se ver isso alguma aí. casa de aposta estiver ouvindo e quiser apoiar os gênios da bola, Estamos abertos. estamos abertos a negociações. Com certeza. Vamos falar agora de algo que movimentou esses últimos 2 A dias. gente prometeu falar de mercado da bola, né? Vamos falar de mercado da bola agora. Da bola não, né? Dos técnicos. Tá dentro do mercado da Sim. bola. 2 técnicos foram demitidos. Não, um técnico foi demitido e um pediu demissão. Qual que a gente vai falar primeiro? Vamos falar dos dois. Né? Vamos falar primeiro do Diniz, depois eu entro pro a situação do Diniz e do Cuca, depois a gente entra nas probabilidades do que vai agitar os times aí. Diniz, aquilo que a gente falou, eu tava duvidando que ia ser demitido, uma parte da torcida do Fluminense falou te que falei. não deveria ter sido demitido. Falei que era um joguinho ali que... O Diogo teve seu momento de gênio com G. Não, mas a gente foi gênio com G desde o começo. O que a gente falou quando o Diniz quando renovou o contrato? O Fluminense não tá bem. Diniz não temos tanta esperança do Diniz melhorar esse time. Pode ser mandado embora. Sim. Provando que não somos só gênios com J. Dito e feito, né? Tá ali, a hora que chegou na lanterna, não deu mais. Torcida perdeu a paciência, a diretoria teve que demitir. Acho que a questão do Diniz é... Ele é um treinador que todo mundo já sabe que ele tem uma proposta de jogo muito... Que ele acredita muito nisso e que onde ele vai, ele aplica essa proposta. Sim. Que é dar posse de bola, trocar passe. É um jogo irritante porque ele fica trocando passe dentro da própria área com os outros times marcando em cima. E eu acho que a grande crítica a esse trabalho que tava sendo foi que, tipo assim, tava dando certo ano passado. Só que esse ano não tava dando e ele tava abraçado com isso, confiante que isso ia dar. Só que, cara, você não vai conseguir fazer certo quando seus zagueiros são Antônio Carlos, Manuel, Marlon, o Felipe Melo, qual que é o André tá jogando ou não? Tá machucado, né? Tá machucado. André machucado, que era a válvula de escape dessa saída de bola. O Fábio, que tomou sei lá quantos gols por causa de saída de bola errada. Não tava dando certo, o Minha Diniz opinião não abria a mão. sobre Diniz é... Quando dá certo, é legal de ver. Sim. Quando dá errado, dá muito errado. Você fala, não quero isso no meu time nunca. E eu acho que o que consagrou ele, eu vou falar aqui, o Ener Valencia consagrou o Fernando Diniz como técnico. E tinha a piadinha de, o time do Diniz joga bem, dá show, ganha alguns jogos, aí crise, perde o jogo bobo, começa a perder, demite o técnico. E contra o Fluminense não chegou a ter isso porque ganhou a Libertadores, mas já no próximo ano jogou mal e demitiu o técnico. Sim. Então ele sofre muito com isso. E o Ener Valencia consagrou ele. Sim. Era pro Inter ter Foi, passado naquela assim, semifinal de Libertadores. Foi a Libertadores deles não foi, tipo assim, tão difícil, assim. Contra o Inter dominou os 2 jogos. Não, então, só que a questão do Maracanã Inter, por exemplo... E no Beira-Rio dominou. Por que eu falo isso? E pra mim, isso não tira o mérito do Fluminense. Por quê? Eu acho que é parte de esquema de mata-mata você também ter sorte no sorteio. Não, é parte de ser campeão. Você ter sorte no sorteio. Você jogar mal e passar. Só que eu acho que essa questão de ter jogos mais fáceis... E aí eu vou explicar o do Inter. Pegou primeiro Argentinos Júnior, acho que foi. Do Inter?
o Inter pegou Não, River Plate. Não, do Fluminense. Ah, tá. O Fluminense pegou o Argentinos Júnior, se eu não me engano. Beleza, foi um jogo que era um time melhor. O Fluminense era um time melhor que o Argentinos Júnior. Pegou o Olímpia. O Olímpia eliminou o Flamengo, só que era um Flamengo que tava uma tiriça. O Fluminense era melhor. O Inter, eu acho que é a questão do Ener Valencia ter perdido muitos gols. Eu não acho que o Fluminense foi melhor que o Inter. Mas o Inter perdeu tanto gol que o Fluminense pegou. E o Inter teve a sorte de pegar o Boca Juniors mais fraco da história. O time do Botafogo. Eu falei Inter de novo. Do Boca Juniors, o Fluminense pegou o Boca Juniors mais fraco da história. Se não mais fraco da história, mas tipo que assim. foi empatando todos os jogos. Passou todos os ele não ganhou nenhum jogo de mata-mata. Não. Então eu acho que teve essa questão e pra mim não tem nada de errado e não tira nenhum mérito do Fluminense. Só que eu acho que isso dá a sensação de que o time do Fluminense é muito bom, é muito melhor. Sim. E não é. Porque você fala, o time do Diniz campeão da América. Não teve um futebol de melhor da América. Não. Foi campeão da América. Assim, acho que isso que pegou no Diniz aí. E antes de a gente especular aí pra onde ele vai, vamos falar do Cuca. Do treinador mais Cagão. canalha. Cagão. Cagão, Ele canalha. Não aguenta ficar nos times. Eu acho que, por isso que eu acho que é canalha. Eu acho que ele aguenta. Eu acho que ele faz de propósito, Danilo. Sabe, é mascarado, que é a palavra. Não, depois do que ele foi demitido do Atlético, ele sai falando: perdemos a chance de vitória aos 53 em 3 jogos. Isso não tá dando mais. Aí você vai embora, mano? Tá de sacanagem, Eu fiquei irmão. pensando que porque ele... Um pouco errado que eu vou falar isso, ele é meio religioso, supersticioso, sempre usa a mesma calça. Será que ele pensou que ele tava com azar naquele time e saiu? Porque se foi isso, o cara não tem cabeça pra ser um profissional de futebol. Eu não acho que é isso, Danilo. Por isso que eu falo, na minha opinião, ele é canalha. Ele é tipo assim, é só autopromoção. Ele pensa no dele, dane-se o outro. Isso que aconteceu em todos os times dele. Porque vamos relembrar lá atrás. 2013. No Atlético Mineiro, ganha Libertadores. Campeão Libertadores, pica demais. O que acontece? No Mundial. No Mundial de Clubes? Nas semifinais, antes do jogo contra o Racing Antes do jogo, falam que foi no vestiário que ele deu a notícia. Ele vai no vestiário e fala, não vou treinar mais o time depois daqui. Pô, mano, tá de sacanagem, Antes do cara. jogo. Tomou 3-1 o Atlético Mineiro. Aí ele vai depois pro Palmeiras. É campeão do Brasileirão. É mandado embora. Deixa o time na mão. Volta. Faz um ano ruim. 2017. Aí o que ele teve? Teve o São Paulo de 2000. Ele treinou o São Paulo em 2019. Foi ruim. Ele pediu demissão. Do São Paulo. Perdeu em casa pro Goiás. Acho que ele não gosta de ser demitido. É sempre ele que pede demissão. Do Santos, ele fez um trabalho bom, só que aí ele é expulso na final da Libertadores de um jeito mais burro possível. Sim. Do jeito mais burro, retardando saída de bola. O time do Santos, 2 minutos depois, toma gol. Parênteses. Pra mim, ele não devia ser expulso ali. Fecha parênteses. Ele foi mau caráter com o Santos também. Foi mau caráter com o Santos. Aí volta pro Atlético Mineiro. No Atlético Mineiro, ele faz um ótimo ano, ganha Brasileirão e Copa do Brasil, pede demissão. Volta no ano seguinte e não faz nada. Aí, logo aí, estoura a questão lá das acusações. Sempre teve essas acusações, só que, tipo assim, não era algo falado, até que começa a se falar. E aí eu acho que a partir daí, nenhum time brasileiro podia mais contratar o Cuca. Sim. Depois que saiu um negócio desse. Pra mim, já sabe assim, perdeu o respeito. Eu lembro que quando ele ainda tava no Galo, ou quando ele saiu do Galo, especularam ele no Inter, e eu lembro da torcida já falar, eu descobri quando especularam ele no Inter. Falaram, não, ele tem acusação de estupro e tudo. Aí eu falei, então não dá. Não dá. E quando começa a sair na rede social, a torcida se engaja a dar voz pra esse problema, que pra mim tem razão. Ele não deveria ser contratado por um time por causa disso. Complica pra ele como treinador. Ele tenta ir pro Corinthians e antes de dar merda ele ter que ser demitido, ele vai lá e pede demissão. Ele pede demissão, né? Não, o do Corinthians, eu acho que também o Corinthians foi a maior burrice da diretoria. Porque principalmente o Corinthians tendo um time feminino tão forte,
Mas que isso ganha a gente tudo, já tá eles vão- acostumado com burrice É. da diretoria do Corinthians. Mas aí agora no Atlético Paranaense ele novamente mostra. Eu acho que é mau caratismo, sabe? É mau caráter mesmo. Não, no Atlético Paranaense Não, cara. é mau caráter. Pô, cara. Você sai falando que a gente tomou 3 empates nos últimos minutos que não dá pra... É por Como isso que você assim? tá saindo? Como assim? Quer dizer que qual que é o exemplo que ele dá dentro do vestiário? Aí hoje saiu o Michel Bastos, jogou no São Paulo e depois jogou no Palmeiras em 2017. Ele foi treinado pelo Cuca em 2017. Ele falou, como treinador, questão de futebol, foi assim, muito bom. Só que como pessoa dentro do vestiário foi o pior. Ele falou isso. Ou seja, você já tem pessoas falando que realmente ele não era uma pessoa boa dentro do vestiário. E eu acho que uma pessoa que faz isso, você não espera algo bom. Desculpa, você não espera algo bom. E aí, você acha que o Cuca ainda tem espaço no futebol brasileiro? Eu acho que não. Agora que a gente falou já das 2 demissões, eu acho que não deveria ter, mas eu acho que tem. Eu acho que não. Porque eu acho que a questão, as acusações dele ainda pesa muito. Pesa muito, e eu acho que e o que ele fez agora no Atlético Paranaense, eu acho que vai pesar muito pra ele. Eu acho o contrário. Eu acho que ele voltar para o Atlético Paranaense deu uma... Não vou dizer uma amenizada nas torcidas, porque isso ainda pesa muito. Só que eu acho que tem uma parte oposta da torcida que vai contra essa torcida que critica isso e fala, não, isso é muito mimimi. É. E fala, não, deixa ele treinar, isso aí já foi. Mesmo que, tipo, a anulação foi porque passou muito tempo no processo, não que ele foi considerado inocente, né? E eu acho que depois do Corinthians, eu ouvi muito corintiano falando que fizeram uma sacanagem com ele. Para. Então, sacanagem eu que acho, a torcida, que o diretoria fez em contratar ele. eu acho que não deveria ter espaço, mas eu acho que tem espaço até pra voltar pro Corinthians. Acho que não. Eu consigo enxergar esse mundo. Você acha que a torcida. Você acha que a diretoria faria isso depois do que aconteceu no passado? Porque vamos pensar, quais times teria espaço hoje pra ele? O próprio Fluminense? O Atlético Goianiense tem bem a cara dele, né? De não respeitar nenhum problema. Corinthians, que tá bambeando com o Corinthians, o Cruzeiro que tá sem técnico. Eu vi muita gente do Cruzeiro falando, será que o Cuca vem? Será que o Cuca vem? Porque tá o Seabra, né? Que é um interino. Então, eu manteria o Seabra. Então, mas o Seabra também não é aquele cara pra dar o próximo passo. Sim. Você querer montar um time pra brigar pra título com um interino é arriscado. É meio que o São Paulo fez com o Carpini. Então, agora do Atlético Goianiense que eu falei que tem espaço, eu não sei se ele vai aceitar treinar o Atlético Goianiense. Porque ele quer elite. Né? Eu pensei nisso. É um treinador arrogante. Mas eu não sei. Eu acho que o que ele fez agora vai pesar muito. Eu acho que os clubes vão olhar de outro jeito agora. Tipo assim, beleza. Cuca traz resultados bons, só que ele abandona time. Sim. Eu acho que vai pesar isso. Sei lá, acho que como ele tem o costume de fazer um trabalho bom, sair e voltar pra fazer um trabalho ruim, acho que ele pode acabar pintando, sabe aonde? No Santos, que tá perigando lá na Série B, chama o Cuca, ele tenta ir lá ver e ajeitar o time pra voltar pra Série A. Mas será que o Carille vai se mandar embora? Se ficar muito tempo fora do G4 ali da Série B. Vai saber também. Mas na minha opinião, é treinador mau caráter. Não quero nunca mais ver no São Paulo. Mas, o Diniz... Tem outro time que a gente não falou também, que tá sem técnico. O Vasco. Pô, verdade. O Vasco está sem técnico também. Caramba, né? Eles estavam especulando Ramon Dias, mas eu vi que os ficha 1 é Ramon Dias, Cuca, Fernando Diniz e Jair Ventura. São esses 4 principais. Tem 2 nomes que correm por fora, se não me engano é o... não, acho que o Cuca é um dos nomes que corre por fora. Quem corre por fora é Cuca e Sampaoli. São outros 4 ali que são ficha 1. E falando do outro, Fernando Diniz, na minha opinião, questão de tempo pra se tornar técnico do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense? De tempo. Eu acho que deve ser o principal alvo ali. Eu acho que o Petraglia gosta dele, já falou.
Atlético Paranaense gosta dele. É. O Atlético Paranaense foi um dos primeiros times que o Fernando Diniz fez jogar bem, assim, de alto Sim, nível. e foi ele que formou o time que foi campeão da Sul-Americana, 2018. Lá em 2018, o time Sim. do Thiago Nunes, foi ele que montou o Sim. time. Eu acho que é questão de tempo pra ele ser técnico do Atlético Paranaense. Eu acho bem capaz. Ele ir lá, ter o Fernandinho, que é um cara velho que ele gosta. É. Eu acho que, pra mim, é o destino mais provável do Fernando Diniz, que recebeu consultas, né? Consultas de um time que tem técnico, mas tá lá na zona de rebaixamento. Esporte Clube Corinthians Paulista. Esse time aí mesmo. Que tá com o Não, Antônio Oliveira, Cê- mas tá especulando outros treinadores. você procurar o staff de outro time, quando você já tem um técnico. É tipo assim, uma das principais coisas pra você causar racha de elenco, principalmente se o time tá fechado com o técnico. Porque, Sim. beleza, o Antônio Oliveira não é um bom técnico, mas e se ele tem a simpatia do time? Eu acho que, assim, o errado é vazar. O time tá com um técnico que você tá na zona de rebaixamento, você tem que estar especulando outros técnicos Sim. pra não sair e ficar muito tempo com o Sim. interino. Mas faz isso quieto, Mas né? isso vazar pode prejudicar o Corinthians. Que daí cai o moral do treinador, que ele vê que ele não tem o respaldo da diretoria, cai a moral dos jogadores, que tá ali fechado com o técnico, mas sabe que ele pode cair a qualquer momento. Então é perigoso isso que o Corinthians fez, né? Mas aconteceu. O contato foi feito com o staff do Diniz e pode pintar no Coringão também. E o Corinthians, hein? Você saiu a notícia no Fantástico, né? Teve matéria no Fantástico, né? A minha mãe tava achando, ela tava indignada. Que mostrou a mulher lá que não tinha dinheiro pra nada. Que tava no nome dela e a mulher não tinha dinheiro pra Rapaz. nada. Vai processar o Corinthians. Vamos Assim, falar do. É o gabarito do rebaixamento, É. né? Passar a matéria no Fantástico, você dá 2 passos de cair. Vamos falar do jogo do Brasil? Então, Bora? Vamos falar de Copa América, o jogo do Brasil. Eu tenho bastante coisa a falar. 0-0 contra a Costa Rica no jogo mais fácil do grupo. Com certeza. Porque Colômbia e Paraguai Paraguai vão ser não vai ser bastante fácil. pedreira. Paraguai não vai ser fácil e Colômbia vai ser difícil. Hoje eu acho muito difícil o Brasil passar em primeiro desse grupo. O Brasil já perdeu pra Colômbia nas eliminatórias e um time não tão diferente do que jogou. Em peças. Sim. Esquema de jogo é obviamente diferente. Só que a Colômbia tem um timão, hein? Tem um Mas bom time. O Rames Rodrigues joga na seleção. Ele joga bem na seleção. Sim. Ele faz bons jogos. Mas vamos falar do jogo aqui? O que você achou da escalação? Não gostei. Por quê? Pra mim, o principal problema está ali naquele trio de meio de campo. Bruno Guimarães, João Gomes e Paquetá, do jeito que foi escalado, não funciona. O time do Brasil não cria. É que assim, o João Gomes e o Bruno Guimarães são o primeiro volante, né? Pra mim, o João Gomes é primeiro volante. Quem Bruno tinha que Guimarães estar ali do tentou. lado dele são duas opções. Você escolhe o João Gomes no lugar, ao invés do Bruno Guimarães. Se Sim. fosse pra escolher um. Sim. Pra mim, o João Gomes roubou bola melhor. Não, o João Gomes. E Ó, Tem falar, uma boa saída de o bola. João Gomes jogou muito ontem. Sim. Ele jogou muito Assim, ontem. vamos já abrir aqui. O Brasil jogou bem contra a Costa Rica, Jogou bem. mas não conseguiu vencer. Por que não conseguiu vencer? Pra mim, o time é mal montado. Ele é muito pautado nas individualidades. O Paquetá, quando ele pega a bola, é pra tentar um chute de fora. E eu acho que individualidade não dá certo com um time com a Costa Rica jogando fechadaço. Fechado. Não adianta. Pra ganhar da Costa Rica, uma retranca assim, você tem que ter repertório. E o Brasil não filho. tinha repertório. Pega a bola, segura atrás, puxa os caras, vai pro contra-ataque. Sim. Quando é isso. Tanto que o gol sai na jogada de bola parada, que é um repertório que dá pra ser estudado por um time. Você se organizar na bola parada, Sim. você quebra a linha de marcação. Se você pega um time como a Costa Rica e se fecha, você dá a bola no ponta, não tem muito o que ele fazer porque tem 3 em volta dele. E o Brasil jogava pro ponta e não se aproximava alguém pra fazer as jogadas. Sim. Então, voltando lá porque eu tava falando antes, dos 3. Pra mim, quem tem que ser o trio de meio campo do Brasil? João Gomes, primeiro volante. Do lado dele, 3 opções. Primeira opção é Andréas Pereira.
jogando muito pela seleção. Pra mim tinha que continuar ali de segundo volante. Ederson, da Atalanta, que faz pra mim o melhor papel de segundo volante. E terceira opção, o Paquetá. O Paquetá ele não pode ser o meio armador do Brasil porque ele não arma. Ele é um meia que não arma. Mas quem que tem pra armar? Quem eu colocaria de meio armador? Rodrigo. O Rodrigo ele jogou muito bem pelo meio. Ele faz essa função no Real Madrid e ele tem a opção de ser móvel. Ele pode cair para a ponta e o Vinícius ir para o meio numa jogada que cai para as pontas. Ele pode se aproximar dos laterais para fazer uma triangulação ali. Para mim, o Rodrigo tinha que ser o 10 ali no meio mesmo. Como o próprio Neymar fazia antes, que ele era ponta e foi pro meio. Ele cai pros lados, essa mobilidade é boa. Para mim, o Paquetá ele não tem essa mobilidade. Ele fica muito preso numa área do campo, ele não... Sei lá, eu não gosto dele. Apesar dele ter sido o melhor em campo, segundo as estatísticas, né? Fotmob, SofaScore, esses aplicativos, eu não gosto muito do Paquetá, não. Agora, pra frente... Aí você põe Vinícius Júnior, Rafinha e o Endrick. Um erro que o Brasil teve, né? Foi de cruzar muitas bolas sem um centroavante. E o cruzamento tava feio, né? Além disso, o cruzamento tava feio. Então, se você vai pensar, o cruzamento tá indo pra área, mas não tem ninguém. Então põe o Evanilson. Você levou o Evanilson, que é um atacante mais alto, forte, com mais boa alto que o próprio aérea. Endrick. Eu acho que essa questão de cruzamento nem com o Endrick daria tão certo. Então, que se ele você é vai baixo. forçar a jogada aérea, põe o Evanilson. Põe Sim. o Endrick de ponta, segundo atacante, sei lá. Mas você precisa de um homem alto. Agora, não vou usar a jogada aérea, então muda o repertório. Sim. E o Brasil não conseguiu. Nesse jogo, cara, pra mim faltou o Guilherme Arana como um todo no jogo. Faltou porque quando ele participou, ele falhou bastante, eu achei. Só que eu acho que faltou mais a utilização dele. Ele é bem mais ofensivo que o Danilo. E no esquema do Dorival, ele gosta bastante dessa questão de um lateral adiantar e o outro segurar atrás. E obviamente é o Danilo que segura. Só que no primeiro tempo teve algumas chances, só que eu achei muito pouco. No segundo tempo, cara, o Guilherme Arana foi fazer uma jogada de ataque, já tava com 75 minutos. Faltou pouca aproximação dele, pouca ajuda dele no ataque. Aí eu não sei se é demérito dele ou do técnico. Mas o Guilherme, acho que faltou mais dele aproximar com o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior tava jogando com 3 jogadores marcando ele. Eu acho que assim, foi demérito dele. Ele jogou mal o primeiro tempo, o segundo tempo. Mas o técnico tem que perceber também. Ele tem no banco o Ian Couto, que é um lateral ofensivo. Você muda. Você tira o Arana, põe um zagueiro ali pra cobrir a ala esquerda, porque o Costa Rica não ia levar muito perigo. Tira o Danilo e põe o Ian Couto. Ou, sei lá, nem tira o Danilo. Bota o Danilo pra fazer a zaga e põe o Ian Couto lá na direita. Põe um meia pra cobrir ali a lateral esquerda. Sim. Então, assim, um outro ponto a se falar pra mim o Dorival Júnior não devia estar na seleção. Foi meio precoce. Foi no meio estilo de, vamos levar um cara bom de grupo. E a gente tentou um cara aqui com tática e deu ruim. Então vamos tentar levar um cara bom de grupo pra ver se ele consegue botar Dorival, uns caras só pra jogar. Eu gosto muito do Dorival pelo que ele fez no São Paulo. Eu queria que ele tivesse continuado no São Paulo. Só que foi algo que eu sempre falei, né, Danilo? Você vai lembrar. O que eu falei, o Dorival não é um gênio da tática. Não. Ele faz o feijão com arroz, só que ele é muito bom de grupo. Muito bom. Foi o que ele fez com o Flamengo. Com o Flamengo ele fez o básico. Ele conseguiu juntar o Pedro e o Gabigol, que foi o que todos os técnicos passaram antes não conseguiram. Ele conseguiu juntar os dois e, cara, ele sabia lidar com aquele monte de gente de ego gigante. Ele sabia lidar. Ele chegou no São Paulo também e conseguiu jogar com Caleri, com Lucas, conseguiu fazer um esquema ali e foi campeão da Copa do Brasil. E eu acho que essa questão de ter sido campeão ali, Libertadores, Copa do Brasil com o Flamengo, depois Copa do Brasil com São Paulo, essa questão de título pegou muito pra contratar ele. Acho que falta um pouco ali de coragem ao Dorival Júnior de tirar algumas peças. Porque, assim, eu não sei se ele vê o que eu vejo de tirar o Paquetá, mas eu não sei se algum técnico tem o culhão de tirar o Paquetá eu do acho que time titular. porque eu acho que a questão de tirar, por exemplo,
o Vinícius Júnior ou o Rafinha, beleza, são pontas. E ele tinha outros 2 pontos que ele colocou no lugar. Que são pontas do mesmo É. nível, assim, a torcida não pesa tanto. Não. Então. Ter a Nem coragem tanto a torcida. Eu acho que a torcida não ia criticar de tirar o Paquetá, mas eu acho que o ambiente interno daquele jogador de serem uma panelinha, eu acho que pesa. Sim. Mas eu acho que o Brasil passa ainda de fase. Eu acho que tá Só bem que passa- difícil. Eu acho que se não mudar a atitude ali, o esquema, Paraguai e Colômbia, é perigoso perder. E eu acho que Mas, passa, mas então, acho que passa hoje em eu acho, segundo. assim, bem difícil passar em primeiro. Então, eu acho que passa em segundo. Porque a Colômbia ganhando ali da Costa Rica, fazendo o básico, só precisa empatar pra passar em Então, primeiro. se o Brasil ganha os 2 próximos também. Mas aí Colômbia e Brasil, só um empate já passa a Colômbia em primeiro. Sim. Então. Vamos ver. Mas eu acho que dá pra melhorar. Eu vejo melhora. Não, tem... O Savinho, ele dribla muito bem, só que eu acho que ele precisa melhorar muito a finalização. Assim, eu acho que tem melhora, mas eu acho que eu me arrependi do palpite de campeão. Eu não coloquei Porque- como campeão, não. Porque Aliás, mesmo melhorando pra bater de frente com a Argentina, com o Uruguai, com o próprio Estados Unidos, vai ser difícil. Então, aliás, se vocês quiserem entrar, entre lá no nosso perfil do Instagram, que a gente deixa nossos palpites da Copa América e Eurocopa. O meu ficou em árabe da Eurocopa, mas é porque o site não tava traduzindo pra mim. Porque ele tava usando VPN da Arábia. Mas, cara, no meu palpite de Copa América, eu coloquei que o Brasil não chegava na final. Perdia pro Uruguai. Aí é pro Uruguai na semi. Eu coloquei caía pro Uruguai na semi. Eu acho bem provável, assim. Assim, eu vejo melhora. Só que eu não vejo esse time jogando melhor que o Eu Uruguai e a palpitei Argentina. mais com o coração mesmo, de querer Cara, ver o eu acho Brasil que ser campeão. Eu falo um negócio pra você. A Argentina tá com peças muito boas. Eu acho que tá até melhores que a Copa do Mundo. Eu concordo. Só que, cara, a Argentina tem um negócio que, por exemplo, o espelho que o Brasil tem no Neymar. Os brasileiros espelham muito no Neymar. Só que a Argentina, a questão do Messi também, eles espelham muito no Messi, só que o Messi entrega muito pro jogo. Você viu um vídeo lá do Messi puxando o time na Não cheguei a coisa? ver. Depois você pesquisa aí. Vocês também estão ouvindo, pesquisa. Eles estavam assim, sabe, no túnel? Acho que era no túnel um pouco antes. Tava todos os jogadores meio espalhados, mano. Conversando. Mano, passou o Messi. Tipo assim, todo mundo seguindo ele, assim. Tipo assim, você vê que o cara é a liderança que ele tem dentro Uma do time. entidade ali. Cara, e aí eu acho que isso pesa tanto ali dentro. E eu acho Pesa que muito pra esses caras, velho. porque a Argentina deu certo foi porque a seleção foi entendendo a entidade que o Messi é e o Messi foi entendendo a entidade que ele Sim. A Porque Copa de antes- 2022, o que foi? Foi os jogadores. Porque o Messi é ídolo de todos esses jogadores. Foi os jogadores falando assim: a gente vai ganhar uma Copa pra Argentina, mas a gente vai ganhar uma Copa pro Messi. é. Sim. A gente vai ganhar uma Copa porque o Messi tem que ganhar essa Copa. Eu acho que o Messi pensou, eu preciso ganhar essa Copa pra Argentina e preciso ganhar uma Copa pra esses jogadores. Sim. Foi muito isso. Foi, Entender foi uma a junção, liderança. foi tipo essa conexão Que eu acho perfeita, que cara. o Brasil não consegue fazer isso com o Neymar. Sim. Porque, Porque a eu acho que Argentina, não tem essa junção. você pensa, a Argentina não joga um futebol vistoso. Só que, mano, Não. eu acho que essa questão pega muito. Pega muito. Os caras entram com uma vontade. Sim. E eu concordo acho que com essa você. questão de vontade tá mudando porque eles estão formando um time muito bom. Melhor Concordo. que o que tem na Copa. Olha aqui. Não, Julian Álvares já tava. McAllister tá melhor do que quando ele tava na Copa. Sim. Tá jogando muito. Quem que tem? O Palacios que tá surgindo agora por causa No do Bayer Leverkusen. Leverkusen. O Messi tá aposentando. Mas o Fernandes já tava, né? O Enzo Fernandes já tava, só que ele surge, na verdade, Surge pra na todo Copa. mundo na Copa, né? Mas eu acho que a Argentina tem chances de melhorar mais do que já tá. Eu acho que realmente foi isso que você falou. Falta isso no Brasil. O Brasil nunca conseguiu fazer isso com o Neymar. Só Não, que e acho que também nem vai. não vai porque o Neymar, eu acho que ele Entrega tem, o mesmo que o ele Messi. não tem entrega, como a gente falar isso. não entrega o mesmo que o Messi. E o Neymar, esse histórico de lesão, você não conta com ele. Não tem como você contar com o Neymar. Não tem mesmo. Fala a verdade, você acha que o Neymar vai estar disponível pra Copa de 2026? É bem improvável. É bem provável. E porque assim, beleza, se ele tiver, ele vai ser convocado. Só que, mano, o Neymar todo ano ele tá machucado. Ele se machuca todo ano.
Ele tá machucado agora na Copa América. Na de 2019, que o acho Brasil ganhou, ele tava machucado. Pra Copa, eu acho que ele vai estar... Porque ele conhece das lesões dele e quando vai chegando na época da Copa, ele dá uma segurada, ele não entra tanto em dividida pra jogar a Copa. Sim, só que, por exemplo, hoje o Neymar tá jogando na Arábia Saudita. São 2 anos ainda pra Copa. Você acha que o Neymar vai ter físico pra Copa? Porque Copa... Pra Isso eu jogar acho que uma tem Copa? que ver, né? Porque ele tá muito tempo sem jogar. Então a gente tem que ver a hora que ele voltar. Que Neymar vai jogar. Então, Porque, cara, essa questão porque dele... eu mandei... Ele é uma e- inspiração pra todo mundo e é muito importante ele estar ali dentro. Só que, cara, se ele não entregar, você acha que vale a pena? Mandei no nosso grupo do Gênios da Bola, aí, onde a gente discute roteiro, o que a gente vai falar no episódio, que eu ainda acho que a seleção é muito Ney dependente. Ainda precisa muito do Neymar pra construir, porque sem ele, o Brasil fica muito de jogada individual, de toca pro Vini pra ver o que o Vini faz, toca pro Rafinha pra ver o que o Rafinha faz. E ainda precisa dele. E eu acho que seria importante dele pra Copa. Mas Sim, eu a realmente figura acho dele é muito difícil. importante. Mas vamos esperar que o Brasil melhore, só que jogando esse futebol não ganha. Não passa de Uruguai. Não, E não da passa. Argentina, Não passa. se a Argentina jogar com vontade, é 2-3-0, tá? Perigo de... Porque nos últimos Brasil e Argentina a gente tá vendo. Perdeu dentro de casa nas eliminatórias, perdeu a Copa América de 2021. Dentro de casa também. 1-0. ser complicado essa Copa América aí pro Brasil. Vai ser bem difícil ganhar, hein? Vai. Vai ser surpreendente se ganhar. Uma Copa América bem mais difícil do que a gente tá acostumado a ver de Copa América. Sim. Tem uma seleção dos Estados Unidos que tá melhor. Apesar de a gente ganhou em 2019, mas fazia muito tempo que a gente não ganhava também. Copa América é sempre complicado pro Brasil, porque a gente sempre acha que é os melhorzão E cai do e cavalo. chega lá e cai do cavalo. O 2021, o Brasil chega na final com um time que basicamente entrou o Neymar. Então a gente olhava pro 2019 e falou, ganhamos em 2019. Agora que tem o Neymar, E a A gente gente achou que ganhou. seria fácil. mas é isso. Mas então, quer falar um pouquinho de Eurocopa, Danilo? Vamos passar aí, falar quem já tá classificado, né? Que já Queria começa falar aqui o mata-mata da Euro. entre todos os técnicos da Eurocopa, o Southgate é o pior técnico da Eurocopa. Ele é o pior. E eu acho que a Inglaterra, se ela quer ganhar, ela tem que fazer igual a Costa do Marfim fez na Copa das Nações e mandar ele embora. Eu acho que a acho- Inglaterra rende mais mandando ele embora agora. Eu acho meio impossível isso acontecer. Não, impossível. Totalmente Eu impossível. vi torcedores ingleses pedindo isso. Eu acho totalmente Eu concordo impossível. com você que dos treinadores das grandes seleções, ele é o pior. Os das pequenas eu não sei, porque eu não acompanho, então... Não, mas Tem deve muito o que ser. falar. É por isso que eu acho que Ele deve ser. É tão Eu ruim tava que deve ser. pensando ali, olhando as pequenas seleções, o da Escócia também foi muito mal, Ah, é. mas aí a seleção da Escócia... Silvinho. Silvinho foi Praticou um futebol melhor que Foi- a Inglaterra. jogou melhor A que a Albânia jogou Inglaterra. melhor que a Inglaterra. A Inglaterra jogando muito mal. Ficou num 0-0 hoje contra Eslovênia. a Eslovênia. E não, Força dando, nenhuma. e não dando tanto perigo. Essa é a questão, né? Sim. Não dando tanto perigo. E fez 2 gols na competição. E um foi de pênalti do Kane, não foi? Contra a Dinamarca? Não, contra a Dinamarca não foi pênalti. Ah, não, foi... 2 gols na Eurocopa. Empatou É 2 muito pouco. jogos. Empatou 2 jogos e deu só um Empatou primeiro. 2 jogos. E quem tá no mesmo nível de Inglaterra é a França. A França também fez 2 gols. Um foi contra e outro foi de pênalti. A França não consegue mostrar um bom futebol. E assim, um grupo E- da França, né, que a gente tem que ressaltar, que a Áustria passa em primeiro e a Holanda tá Sim. em terceiro, vendo se vai Ó, conseguir passar. O jogaço de bola que foi Áustria e Holanda. Jogaço. A seleção da Áustria tava tipo com uma garra no jogo. Eles abrem o placar na verdade, eles não, né? O gol contra o placar, o artilheiro da... Do Doni Alma. 7 muitos gols. gols contra. 7 gols contra. E aí a Holanda empata logo um pouquinho depois. Uns 15 minutos, a Áustria volta a fazer 2-1. A Holanda empata, 5 minutos depois a Áustria vai lá e faz 3-2. E depois disso, a Áustria continuou pressionando. Bem interessante. E é uma Áustria ali que tem o Sabitzer A e Tassel Alaba, né? A Áustria que eu acho que é os azarões aí da competição. Que
pode dar uma surpreendida. Pode chegar às vezes umas quartas. Passou não em sei. primeiro do grupo, não vai pegar um adversário tão difícil, pega o segundo do grupo de Portugal, que vai estar entre Turquia e República Tcheca. A chave perigosa tá do outro lado, né? E cai do lado oposto de Espanha, Alemanha, Dinamarca, Portugal, França. Vai É. cair do lado da Inglaterra. Pode Que pintar ali se a numa- Inglaterra jogar esse futebolzinho que tá jogando, Não, com certeza. é que eu acho que a questão do mata-mata pesa, né? Acho que o mata-mata pesa ainda. É que no mata-mata, eu acho que, tipo assim, pode chegar até numa semifinal. Final eu acho difícil. Porque se não pegar uma Inglaterra, Mas, pega uma cara, Suíça, uma Itália, não, que sim. acho que dá mais trabalho. Sim. Mas, ó, falar pra você, se a Inglaterra vai pegar a chave com menos times fortes. Vamos pensar assim. Caiu do Se a lado Inglaterra oposto cair numa de- final com uma Alemanha, é estrago da Alemanha. Sim, É estrago. concordo. Cara, mas a França também decepcionando total. Decepção Total. total. As duas favoritas, França e Inglaterra, decepções. Total. A gente colocou França, Inglaterra e Alemanha. Só a Alemanha tá correspondendo. Sim. Eu colocaria hoje Portugal no lugar de França e Inglaterra. Então, Portugal, não sei. Ainda não me passa essa confiança toda. O Não, jogo mas- contra a Turquia foi muito atípico. Teve aquele gol contra bizarríssimo, que o João Cancelo tá discutindo com o Cristiano Ronaldo, que ele dá o passe e ele não vai. Na hora que eles olham, já tá sendo um gol contra. Que o zagueiro tocou e o goleiro tava fora do gol. Qual é o gol? Você viu o gol do Sport? Bem parecido com o gol do Sport. Só que o gol do Sport também eu não entendi. O que o goleiro tava fazendo Então, lá do outro lado o com nome 20 segundos de jogo? Esquema de aposta. É igual aquela o vídeo da expulsão que eu te mandei. Sim. Se aquilo lá não é esquema de aposta, eu sou um. Aquilo lá o cara deu Cara, uma não. enganchada por trás. Não, e no- puxou. Sim. Ele dá uma por trás e ele É um puxa. lance cara. da Ponte Preta? Monte Preto. Ponte Preta pela Série B. Bizarro. Depois vocês pesquisam aí. pesquisem aí. É pra VAR. Eu vi do perfil, é VAR alguma coisa. Eles analisam VAR. Análise do VAR, É. alguma coisa Interessante esse perfil. Mas falando aqui da. assim. Eu não gosto desse perfil, tá? Não? Esse perfil é palmeirense. Todo lance contra o Palmeiras, eles vão contrário à decisão do VAR, tá? Então, não confie 100% nesse perfil. Beleza. Cara, a Polônia, pra mim, ela é uma grande decepção desde sempre. Porque a Polônia. Sabe por quê? Eu acho que não. Não, pra mim, é uma decepção pessoal. Porque a Polônia, eu lembro da Copa 2018. Quando ela foi, porque era o Lewandowski, aí tinha tinha acho que mais uns 3 jogadores ali interessantes. E eu esperava alguma coisa da Polônia. Só que a Polônia nunca correspondeu nada. E eu não sei porquê, eu sempre achava que ela podia fazer alguma coisa. Só que ela nunca entregou nada, a Polônia. Ela Eu chegou sempre- nas 2 últimas Eu Copas. sempre esperei nada da Polônia. Então, eu Polônia esperava. sempre Por isso que entregou a o que eu questão é esperava. uma decepção pessoal minha com a Polônia. Sei lá. Acho que eu tenho um pouco disso com a Bélgica. Em 2018 eu falava Ah, pra pô. todo mundo. Anota aí que eu tô te falando. Eu sou o único que vou falar. A Bélgica vai ser campeã da Copa do Mundo. Sim, entregou bastante, chegou na disputa de terceiro lugar, né? Caiu pra França com gol de cabeça de um Titi, Foi. acho que no finalzinho. Né? Mas fora isso, é minha decepção particular também. Eu tenho essa. Eu achava que eles entregariam alguma coisa. Mas não entrega, não. Vamos passar aí pra quem já tá classificado. Bora. Num lado da chave temos já Espanha, esperando o seu adversário. Com o primeiro confronto definido, Alemanha e Dinamarca. Portugal esperando o seu adversário e França esperando o seu adversário também. Do outro lado da chave, outro confronto definido, Suíça e Itália. Inglaterra esperando o seu adversário. Áustria esperando o seu adversário e outros 2 times a serem definidos, né? Teremos amanhã, na quarta-feira, a definição dos grupos de Bélgica e Portugal. Meu palpite para quem passa nesses grupos, no grupo da Bélgica, é Bélgica e... Romênia? Será? Acho que Bélgica e Romênia. A Romênia ganhou da Ucrânia, Ganhou e perdeu para a Bélgica, pega a Eslováquia. Acho que a Romênia é favorita a ganhar da Eslováquia. Bélgica e Romênia. Também. E de- pro grupo de Portugal, eu acho que dá... Portugal e Turquia eu vou. Turquia, República Tcheca e Turquia. Acho que é a Turquia. Turquia precisa segurar esse empate aí. A República Tcheca não é tão moleza assim, não. E a Turquia vem de tomar um 3-0 também. É.
Mas eu acho que a Turquia passa por empatar. Acho que não perde esse jogo. Entendi, interessante. É isso então, Daniel. Acabei de Isso ver. aí. Santos empatou em 0x0 com o Mirassol. Eu tô falando. O Cuca vai voltar pro Santos. Mas beleza então, gente. Esse foi mais um Análise de Gênio. Na verdade, daqui a pouco a gente vai até tirar o nome, porque tá uma análise de gênio com gênios debatem. Tá a virando pouco tudo vai ser uma uma coisa coisa- só. é, Quando só uma tiver coisa uma só. coisa especial, a gente bota outro nome. Mas espero que vocês tenham gostado. Sigam a gente aí no TikTok, no Instagram. Estamos postando cortes agora. E antes dos jogos, a gente sempre posta os nossos palpites, que foi os que a gente falou aqui. Só que aí você entra lá no Instagram pra você relembrar. Você vai entrar lá na quinta-feira e vai ver o que os gênios da bola previram. Vamos- a maioria vai tá errado. Vamos tentar aqui montar, além dos palpites, um bilhete dos gênios ali. Que eu tô querendo fazer isso aí pra gente fazer uma apostinha ali. Vocês acompanham a nossa apostinha da rodada. Interessante. Bora. Será que a gente já faz Bora nessa? fazer isso aí. Dá pra tentar, dá pra armar. Vamos tentar. Se a gente lembrar amanhã, a gente faz. Não, eu vou lembrar e vou cobrar de fazer. Boa. Então é isso, pessoal. Valeu. Sigam a gente, manda pros seus amigos que gostam de futebol. Falou pra vocês. Falou, Danilão. Falou!